Marins Music Cast trazendo uma lenda da música da MPB. Eu vou falar MPB, mas assim, é uma lenda que eu tenho uma honra muito grande de trazer na minha casa, que é aqui a Music Maker, que também está apoiando esse podcast. E eu vou falar logo o nome dele, eu nem vou me estender muito, porque eu tô aqui com o Fernando Nunes, essa lenda da música, a lenda ativa. Para Sim. mim, você é o Jeff Beck do baixo Olha vivo aí. da nossa história. Cara, obrigado por ter aceitado esse convite. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho de muitos anos. Eu acho que todo músico que acompanhou a história da MPB, do rock, sabe da importância que você tem para tanta gente, para tantos músicos, especialmente para mim. Então eu estou muito lisonjeado com a tua presença Eu que aqui. agradeço, Marisa. Toda vez que a gente se encontra, sempre os encontros são regados a sorrisos, né? Que a gente tem essa coisa, fica rindo um pro outro, Sim, contando é as muito bom, é histórias. muito bom. E a primeira vez que eu vi o Marins foi uma surpresa, assim, uma grata surpresa. Na época da pandemia, todo mundo trancado em casa, aí assistindo Big Brother, a atração era Preta Gil. E pinta aquele guitarrista mascarado que não sabia se era homem, se era mulher. E putz, eu ia até, estava cansado esse dia, eu ia dormir, não fui dormir, e o Marins lá tocando assim no estilo que me agrada muito de guitarrista, lembrou um grande amigo meu, Walter Vilaça, depois eu soube que ele era carioca, enfim. E a gente já tem ensaiado esse encontro, né? Há um tempinho, né? E musical também, né? Que tá. Esse tá pendente, a gente tá precisando Não, mas resolver isso aqui, isso. isso aqui vai dar origem. Vamos, já aceitei o convite, né? Não me convidei, mas já aceitei o E aqui convite. na nossa casa, né? Que a Music Maker também é minha Exatamente, casa. exatamente. Fernandão, é um prazer, assim, incrível. Eu vou começar o nosso papo por um acontecimento recente. Vocês devem saber que eu faço a direção musical na Band, do Melhor da Noite, e eu trabalho à noite. E eu tava com uma vontade absurda de, quando eu soube do show do Valtinho e do Fernando no Blue Note, eu falei, caramba, não vou poder ir por causa do horário, porque o horário todo do programa, o programa é ao vivo, eu tô de segunda a sexta num programa ao vivo fazendo direção musical. E aí um belo dia, na realidade, na véspera, a diretora do programa, a Fernanda, me dá um toque e fala, Ricardo, você tá sabendo de uma participação do Nando Reis junto com o filho da Cássia num show em São Paulo? Aí me deu o clique. Eu falei, pintou o meu ingresso pro show do Fernandão e do Valtinho. Eu falei, sei, claro que eu sei. É o show do Valtinho, do Fernandão, e vai ter participação, um encontro deles, uma coisa. Aí eu, assim, fiz o filme do show, porque eu queria ir, na realidade, eu queria era ir no show, né? Queria ver. E aí a gente conseguiu levantar essa situação, levamos a equipe, pegamos o câmera, e a gente fez a cobertura do show, e eu consegui ver o show, cara. Que bom, que bom. Que foi maravilhoso, assim. Ainda tomei uma bronca do diretor de conteúdo. Você tá onde? Eu falei, eu tô no Blue Note. Ele falou, ué, você não tá aqui? Eu falei, não tô aqui, eu tô no Blue Note, eu tinha que vir aqui pra Trabalhando. fazer as coisas acontecerem, porque senão a coisa não ia rolar e tal. E foi muito importante eu estar lá por conta da questão da produção. E quem entende de música, na realidade, sou eu. Queria fazer uma cobertura realmente interessante. E foi um show muito emocionante. Foi um show histórico, posso dizer. Mas a participação do Nando, a participação do Chico foi muito importante. Eu fui... Primeiro, eu nem sabia que ia ter participação deles, eu queria ver vocês tocarem. Isso pra mim só foi a cereja do bolo, porque eu sou fã de todos, mas sou fã, eu tava a fim de ver o Valtinho e ver você tocando as músicas de vocês, e foi um show muito emocionante. Eu fiquei muito impressionado com as músicas instrumentais de vocês, do Valtinho e as suas. Eu falo pra todo mundo que teve um momento que eu tava do lado do Chico, a gente vendo, os caras, ele pra mim assim, pô, os caras são foda pra caralho. Desculpa o palavrão, pessoal, porque foi isso que ele falou mesmo, porque ele fala palavrão. Pra caralho. E aí eu falei, cara, eu tô me sentindo na década de 70, vendo, sei lá, um show do Billy Cobham com Tommy Bolin, sabe? Cara, eu tava assim, extasiado, e eu tinha que me preocupar com eles filmando, e eu querendo ver o show. Foi um dia muito legal, e a participação do Chico com o Nando, e as histórias todas que foram contadas, aquilo ali foi muito bonito, assim.
Foi um show emocionante, estava lotado, as 2 sessões do show estavam lotadas, o som estava maravilhoso, de baixo, de guitarra, e foi um dia memorável. A minha mulher me ligou e falou assim, você não veio para casa, não? Eu falei, não, vai ter a segunda sessão. Aí eu falei, pô, mas a Sofia quer te ver. Eu falei, então tá bom. Aí eu me despedi, tive que ir na primeira sessão, porque eu tô meio madura, senão eu tinha ficado até a segunda sessão. Mas foi incrível, vocês mostraram as músicas dos seus trabalhos autorais, e para mim o trabalho do Nando, o trabalho da Cássia, é quase um trabalho autoral de vocês. Isso é uma coisa que eu faço maior questão de dizer, que a gente está sempre muito focado, obviamente, na genialidade dos cantores, mas assim, a gente sabe que quem está ali construindo aquilo junto é tão responsável e tão artista quanto, e eu como músico eu preciso dar esse crédito, porque eu sou músico, eu entendo e eu sei o quanto que a música da Cássia tinha de vocês. Você, Valtinho, Lanlan, o do João, né? Assim, é uma coisa muito impressionante como vocês tinham uma sinergia de banda, né? E a doçura da Cássia com vocês, o relacionamento que ela tinha com vocês tinham um relacionamento de família, era muito bonito. E isso nesse show ficou muito nítido. Foi muito bonito de ver, assim, foi muito emocionante. Vocês tocaram um absurdo som de baixo, de guitarra, e foi muito bom estar desde a passagem de som. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho dessa ocasião especificamente, mas já começar falando um pouco do seu trabalho como um todo, primeiro do seu trabalho solo, depois do seu trabalho com os artistas, né? Vamos falar desse show um pouquinho, que foi demais, assim, para mim foi um marco. Eu precisava ver um show daqueles ali. Então, o Nando, o próprio Nando Reis e a Cássia, eles são uma linhagem de artistas inspirados nos grandes artistas que fizeram isso. Sim. O que o Nando faz, o que a Cássia fazia. Chega só um pouquinho mais perto do Bic. Ter a colaboração da gente, dos músicos, que, pô, nós somos os nerds da música. A gente tá ali, a gente sabe que o acorde tem uma sétima, tem melodia, a gente tem uma sensibilidade. Sim. E quando o cantor, o artista saca isso e se aproveita no bom sentido disso, o que acontece? São discos maravilhosos. Marisa Monte fez isso já, Gilberto Gil, Caetano, todos os artistas que sacam o potencial de criatividade que o músico tem. Sim, sem dúvida. Eles fazem isso. E Cássia e Nando faziam isso. Os arranjos da Cássia a gente fazia todos assim, todos davam ideia. O Zé Cabaleiro que eu toco hoje também faz isso. Também, né? Então a gente fazia tanto o Nando quanto a Cássia era o mesmo processo. Ele mostrava a música e a gente ia tocando, e aí eventualmente se o Valtinho ou eu fizesse um riff, a Cássia, opa! E aí virava o riff da música e a gente ia colaborando. A gente brincava que minha ideia ganhou primeiro lugar, segundo lugar. A gente, no bom humor, a gente ia formando, fazendo o arranjo. E esse show da gente, eu sinto uma saudade muito grande do Valtinho, né? Falando agora, comecei a lembrar dele. E a gente resolveu reviver essa emoção de estar com duas pessoas que... Eu estou falando de duas pessoas como se o Chicão fosse a Cássia, mas o Chicão, a gente está perto dele, a gente sente a mesma energia. Veio dela, né? E aí, eu sempre que lembrava do Valtinho, depois que a gente se separou, que a Cássia se foi, veio morar em São Paulo, a gente sempre se ligou e sempre se falou, e bicho, um dia a gente vai fazer uma coisa juntos, agora. E chegou a oportunidade, que foi agora esse show do Blue Note. A primeira vez que a gente falou seriamente em fazer foi no começo do ano passado. Eu lembro que e aí, como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, eu conheço a Amanda do Blue Note, que é minha amiga, ela agora é a curadora lá. Eu acho que se eu falar com ela, tem uma... Amandete, beijo. Um beijo. Grande querida. A Amandete é um anjo. Sim. Quando eu vejo a Amanda, eu já fico seguro que vai dar tudo certo. Com certeza. Então a gente pensou, vamos chamar quem? A gente não tinha pretensão de convidar o Chicão e... vai ser São Paulo, vamos chamar... Samuel Rosa está morando aqui, vamos chamar o Samuel Rosa. Vamos chamar o Frejá no Rio. Aí eu falei, Valtinho, vamos chamar umas pessoas que têm a ver com a nossa história. Lógico, lógico. Aí a gente pensou no Chicão, que o Chicão é um cara que... desde que vim morar aqui, a gente nunca se encontrou mesmo, mas a gente está sempre se falando. Eu queria ter... E só a música faz esse encontro ficar valer, validar e ser um encontro de verdade. Porque se a gente se encontrar numa balada ou num bar, vai ser legal, mas quando você toca
quando a gente se encontrar, inclusive nós dois, Opa! nossa amizade vai dar um upgrade assim de como é como se você pegasse um atalho na intimidade. Esse com certeza. Naturalmente, porque a gente se conheceu, nossas almas se encontraram. Exato. É um encontro de alma, né? O músico, ele tem essa capacidade, né? Faltava isso comigo e com o Chicão. Sim. Então eu falei, vamos chamar então o Chicão? Bora. Só que a gente pensou, já que a gente vai chamar o Chicão, vamos chamar então outra pessoa que tem a ver. Tipo, já que o show de nós dois, você chama um, eu chamo outro. Chamou outro. E aí ele ficou incumbido de chamar o Chicão e vamos chamar o Nando, que o Nando tem tudo a ver com a gente e a gente vai contar a nossa história, né? Através das músicas e dos nossos encontros, porque o Nando Reis, eu conheci o Nando Reis no show da Cássia, acho que um dos primeiros shows que eu fiz com a Cássia no Teatro do Tudo Leblon. interligado, né? Tudo interligado. E o Nando, quando acabou o show, ele veio, isso foi o quê? 94, 5. Acabou o show, ele colou em mim no camarim. E, tô cheio de música nova aqui, você não conhece um batera, os Titãs não vai gravar as músicas, eu tô cheio. E as músicas eram Segundo o Sol, Relicário, já eram... As pérolas estavam ali, né? E aí o Valtinho se aproximou, a gente foi para Seattle gravar o segundo disco do Nando Reis, que aí o primeiro disco o Nando já tinha, que era um disco que ele fez em São Paulo, no Rio, na Bahia. Era uma mistura de influências dele, que ele tinha até então, né? Eu acho que o primeiro disco é isso, você faz aquela reunião, até aquele momento é uma vida que você bota no primeiro disco. Exatamente. Pra você ter uma ideia, tem Carlinhos Brau, tem até Timbalada. E na saída para Seattle, que a gente foi para Seattle, eu e o Walter Vilar, Nando Reis, gravar lá, com todo mundo de lá, nós éramos os gringos, a gente fez o disco Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, que definiu a sonoridade do Nando, que ele carrega até hoje. Então, esse show, voltando para o Blue Note, esse show ia fazer esse encontro, ia comemorar isso tudo que aconteceu, né? Sem importar o tempo que a gente estava longe um do outro. Sem dúvida. Ia trazer tudo. Sem dúvida. Eu lembro que quando a gente chamou... Eu chamei primeiro o Nando e o Nando topou de cara. Uhum. E aí eu falei, Nando, a gente vai chamar o Chicão. Aí ele falou, confio em vocês. Quando a gente teve um cuidado em chamar o Chicão, porque o Chicão, obviamente, é muito comparado à mãe dele. Sim, sem dúvida. A coisa física, ele se parece muito, o DNA, né, é muito presente, né? Só você olha para ele quando ele abre. Mas só que o Chicão, quando ele começou, ele fez uma coisa muito sábia. Foi tipo, não quero ser comparado, ele não carrega o sobrenome, né? E ele não queria saber, ele inclusive... Eu tentei me aproximar muitas vezes, eu acho que ele fugia de tudo que lembrasse a mãe dele. E agora ele já com 31 anos, e depois de muito tempo, acho que chegou a hora da gente se encontrar. Eu lembro que eu fui fazer um show com o Zé Cabaleiro em Goiânia, e o Valtinho mora lá em Goiânia. Fui na casa do Valtinho almoçar e eu falei, e aí, vamos fazer uma ligação de vídeo agora pro Chicão? Aí a gente ligou, fez o convite e falou, só que a gente chamou o Nando Reis. Aí ele parou assim, aí falou, eu lembro que ele falou assim, vamos nessa que eu tô pra jogo. Aí a gente deu aquela risada, e aí a Mandete, nosso anjo musical, né? Ela segurou a data do Blue Note, porque a gente tinha que ver a agenda do Nando. Né? O Nando é workaholic. Eu sei. Eu costumo dizer que o Nando tem fome de palco, porque o cara, a gente tinha dificuldade de levar ele no Faustão por causa disso. É show. Porque a gente sabe que ele toca muito, né? São muitos projetos, assim. Eu acho que ele tem o projeto Nando Hits, que é aquele show que vai ter sempre, só com todos os hits. E tem os outros, com Ana Vitória, com Pete. E aí, inclusive, o Nando fez 20 anos depois, ele trouxe a galera de Seattle e fez no Blue Note uma comemoração desse disco. Olha, cara. Foi muito legal no Blue que Note. Bacana. Tem uns 3, 4 anos, enfim. E aí o Chicão topou. Quando a gente firmou essa data, aí foi tudo assim, foi muito rápido, porque a gente não tinha... O Valtinho mora em Goiânia, o Chicão mora no Rio, eu moro aqui, o Nando tinha que estar aqui, né? E a gente teve 2 ensaios e pau, né? Mas a magia... É a magia da vida, né? Eu e Walter Vilar, eu sabia, eu falava para ele, a gente falando assim, eu falava, Valtinho, quando a gente se encontrar, vai ser tipo
ontem, como se fosse claro. o espaço de tempo curto, né? Porque na pandemia, eu e Walter Vilaça fomos convidados para fazer um show em homenagem à Cássia em 2023, já no final da pandemia, Sim. na Paraíba, com uma cantora de lá chamada Valdonato. Ela fez um tributo chamado Nós, Voz, Ela. E ela levou eu e Walter Vilaça para lá e foi lindo, porque ela convidou 2 músicos de lá, Guegué Medeiros, o irmão dele, Elinho Medeiros, e os caras tocavam igual, a gente reproduziu. Quando eu toquei com o Valtinho, tava ali o groove da Cássia. Nunca perdeu, né? Baixo e guitarra, a gente fazendo os riffs. Se entrar, qualquer bateria que entrar ali, né? Faltava o João Viana, né? Para dar aquela... Sim, sim. Ou o Cezinha, né? Que também fez parte. Então, quando a gente se encontrou no estúdio, né? Foram 2 dias só para montar o show, né? Foi rápido, assim, a magia estava ali. Foi maravilhoso. A gente teve esse cuidado com o Chicão, né? De não fazer ele cantar música da Cássia, porque eu sei que ele já firmou uma carreira, ele está indo muito bem. Sim, ele é um ótimo compositor, sim. indicado ao Grammy, e, né, um ótimo cantor. Eu lembro que o Chicão, quando ele era adolescente, eu falei com a Eugênia, né, a mãe dele, a maninha, né? E ele tocava percussão. Ele ficava ali atrás porque ele não queria aparecer. Sim. Aí a Eugênia me falou um dia que um belo dia chegou em casa no apartamento, ouviu aquela voz assim vindo de algum lugar do apartamento e quando ele soltou a voz, já estava ali a voz dele. Aquele canto estava ali esperando só a hora de sair, né? Rapaz. E você assistir um show de Chicão, é impressionante a verdade que ele traz no canto dele, né? Um cara que já tem um blues ali natural, né? Porque ele compõe sobre a vida e ele não é um cara comum, né? É um cara que já nasceu predestinado a fazer isso aí. Mesmo que ele tentasse ser outra coisa, ele não ia conseguir, ele não ia né? conseguir. Porque e ele tem uma personalidade muito forte, assim. Sim. Isso foi uma coisa que eu vi. A gente sabe da semelhança dele com a Cássia, que é autoexplicativo, cara. Eu pareço com minha mãe. E eu com a minha. Mas ele tem a personalidade dele. Ele é um cara muito legal. Muito assim, amoroso. Assim, conhecer de lá, parecia que a gente era amigo de anos. A gente ficou vendo o show junto, trocando ideia, falando do Valtinho. Falando, porra, Valtinho, Fernandão. Então, assim, e é muito difícil. Eu conversei muito com o Pedro, com o Davi Moraes, Pedro Baby, Davi Moraes. Todos que são filhos de guitarristas, de grandes artistas, tendem a ter essa dificuldade de achar. Então, o Pedro sempre me falava isso. Ele falava, pô, mas todo mundo quer que eu toque igual meu pai. E eu, cara, é impossível. Meu pai é o meu pai. Meu pai é o Pepeu. Assim, E aí ele tem aquela coisa toda da base brazuca dele, de tocar com a mão. E a coisa que vem também muito do Pepeu. E o Davi, idem, o Davi acabou se tornando um guitarrista que traz sempre para a guitarra todas as influências que ele teve. Então, realmente, ser filho de um artista é uma coisa difícil, né? Isso eu entendo perfeitamente. E acabou que essa noite foi surpreendente. No ensaio já foi emocionante, né? Porque a gente cuidadosamente escolheu para o Chicão cantar as músicas do Nando desse disco de Seattle, Quando o Arco-Íris Encontra... O título é imenso, Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Poste de Ouro. Aí a gente chama de Para Quando, né? Pra conversa fluir logo. Eu também falo assim. E aí eu lembro que a gente escolheu as músicas do Para Quando, né? Só que a gente acabou o repertório assim, todo mundo muito... E aí tinha que ter um bis, né? E aí a gente viu que o Chicão, em Brasília, no show dele, a plateia começou a cantar Luz dos Olhos. Sim. E ele embarcou e foi um momento que viralizou na internet. Sim. Eu sabia disso. E eu lembro que a gente acabou e faltava o bis e o Chicão saiu para fumar um cigarro. E aí eu olhei para o Valtinho, assim, aí o Valtinho foi lá falar com o Chicão. Aí o Valtinho já voltou dizendo assim, o Chicão disse que a gente quiser fazer, a gente faz. E aí a gente saiu Luz dos Olhos. Eu acho que o momento mais emocionante foi no ensaio, quando a gente tocou a primeira vez Luz dos Olhos. Porque a última vez que eu toquei Luz dos Olhos, assim, desse jeito, foi com a própria Cássia, né? Caramba, e aí foi um negócio assim que bateu...
E isso se repetiu no show e foi emocionante nas duas vezes, na primeira sessão e na segunda eu vi as pessoas chorando. E não só chorando, chorando, comemorando esse encontro, porque acho que muita gente que estava ali faz parte da história das pessoas que estavam ali. Sem dúvida. Da vida de todo mundo, Da vida né? de todo mundo que estava ali. A própria Amanda chorava, a produtora, a minha produtora, a Mariama. Sim, Mariama chorando também. Porque Lógico. foi uma coisa muito importante, porque foi um encontro assim marcante na música brasileira, o encontro do Nando com a Cássia. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que os dois assim se completaram, né? Nessa época depois que a gente voltou de Seattle com o disco do Nando, a gente ficou tocando com ele e dividindo com a Cássia ali, né? Eu lembro que o Nando queria que a gente entrasse na banda, mas não dava, porque ele mesmo tinha produzido o disco da Cássia, Com Você no Mundo Ficaria Completo, e ia ter o lançamento do disco normal. Ele queria a mesma sonoridade, mas a gente era da Cássia, né? Só que aí o Cambrai entrou pontual, e agora o Nando Resgatou o Valtinho. E o Cambrai tá lá, o Cambrai é o braço direito do Nando, né? Sim. E eu me realizei, nesse show eu fiquei muito realizado em estar ali tocando com o Não, Nando, foi muito lindo, assim, a comoção gerada pela situação como um todo. Eu, como músico, eu trabalho em outra coisa hoje, eu acabo fazendo uma produção musical executiva de televisão, que às vezes é uma coisa burocrática, fria e tal, e isso é uma coisa que me fez enxergar a beleza da música. Na verdade, eu acabei fazendo o caminho contrário. Eu enjoei de ser músico, entre aspas, cansei daquela situação de ficar longe dos meus filhos, da minha mulher, e eu queria realmente ter uma vida um pouco mais regrada. Pintou essa oportunidade de eu vir para São Paulo fazer o Fausto, e eu agarrei com o Residente porque eu queria tentar mudar aquele jogo, né? E mudou, né? E mudou, mas o mais interessante é que eu tive que parar um tempo de tocar para voltar a sentir aquele amor pela música que eu perdi depois de tanto desgaste, que é natural na vida de um músico. Você viaja muito, faz muita turnê, tem fase boa, tem fase ruim, o artista toca muito, toca pouco. Eu fiquei um tempo sem tocar, e quando eu voltei a tocar, eu voltei com um gás novo, com vontade de fazer coisas que eu realmente queria fazer musicalmente falando, já que eu tenho um trabalho que me calça, então agora eu posso fazer algumas coisas que eu quero, desejos meus. Esse show ele foi muito importante porque várias coisas ali daquele show, várias características da sua tocada, do Valtinho, que é um cara que talvez essa minha semelhança da tocada venha de eu ter escutado muito o que ele fez, seja com a Cássia, seja com o Nando. Assim, o Valtinho é um guitarrista que tem todas as características que eu gosto. Tem hora que eu olho pra ele, eu vejo ele um pouco Tommy Bolin, a postura 70s, assim, Rich Blackmore e tal. Eu não sei nem quais são as influências dele, mas com certeza ele bebeu da mesma água, né? Da década de 70, do Page, do Jeff Beck, e o jeito dele. E tem uma coisa também carioca, que eu, que não sou carioca, eu identifico. Quando eu vi a primeira vez você tocando nesse Big Brother com a Preta, eu vi uma coisa assim do Rio de Janeiro, né? Que tem o carioca tem um jeito de tocar, o paulistano tem um jeito de tocar. Pode ser, eu morei né? em vários lugares. Eu sou de Alagoas, morei 10 na Bahia, 10 no Rio, estou há 22 aqui. E eu gosto de sotaque. Meu sotaque já está todo misturado. Eu falo alagoano, mas eu falo baiano também, falo carioca e falo paulistano. Eu adoro o sotaque. E na música tem o sotaque. Sim, sem dúvida. Esse sotaque que você e o Valtinho tem, que é uma coisa do Rio de Janeiro. Sim. Que eu acho muito legal, uma coisa no swing, assim, uma coisa livre na guitarra, que vai indo, né? Nesse dia da Preta eu fiquei muito surpreso. E o cabelo, né? Caraca, é o mesmo tipo de música. A gente veio do meu planeta, né? Planeta. E a gente sempre se observou, e algumas vezes me falaram isso. Falou, você conhece o Valtinho? Eu falei, lógico que eu conheço o Valtinho. Falou, porque tem hora que você lembra o Valtinho. Eu falei, porra, então eu tô bem parado, né? Porque realmente o jeito dele tocar é muito marcante, né? Tem uma coisa meio Hendrix, e aí tem um swing, e tem a coisa da música brasileira, o acústico que ele gravou com o Lucy e com a Cássia, ele tocando violão, né? o primeiro, que era um trio. A Cássia ficava no meio e os dois. Cara, ali, aquilo é né? impressionante. Demais. A gente fez uma versão pro The For, o programa que a gente fazia com a Xuxa, né? Que era The Endemol. E eu tentei tirar os violões do Valtinho pra copiar o que ele fazia e Uma tal. história engraçada dessa fase aí, né? Pode contar? Conta, lógico. Já que estamos aqui. Então, né? estamos aqui para saber dessas histórias. Eu entrei na Cássia
Na verdade, é uma história meio engraçada, porque eu fui morar no Rio de Janeiro, fui tocar com o Ivan Lins, né? Com o Cezinha. E quando eu cheguei no Rio, o Deixa eu Cezinha... mandar um beijo pro Cezinha. Beijo pro Cezinha. Cezinha, monstro Cezinha. absurdo. Cara, eu toquei uma vez com o Cezinha no Música Boa. Cara. E eu conheço o Cezinha de todas as histórias, porque ele é né, essa lenda também. E a gente tocou com a Isa. A gente abriu o Música Boa tocando I Want You Back, né? Do Jackson 5 e tal. E assim, não preciso dizer que o Cezinha... Não, quer que dê certo? Chame o Cezinha. Chama o Cezinha que ele resolve. Cezinha, está convidado para o Marins Musicast. Por favor, reforce o convite, por favor. Cezinha, vem aqui. Eu vou contar um aqui, aí depois você conta a sua versão. É que eu fui morar no Rio de Janeiro por causa do Cezinha. Jura? Né? Porque eu morava em Salvador, tocava nos trios, eu tocava com Margareth Menezes. Nesse ano, Margareth não ia fazer o carnaval. Eu entrei lá no trio elétrico, porque eu adoro tocar. No carnaval, a gente que é música, eu não gosto de... Até fico na folia, mas eu quero é tocar, né? E aí fui tocar num trio elétrico que me falaram, sabe quem vai ser o batera? Cezinha. E Cezinha foi o cara que inventou o Axé Music. O Axé Music, né? exatamente. Nega do Cabeludo, as bateras ali, o Cezinha. E ele, Cezinha, já estava morando no Rio de Janeiro, já tinha tocado com o Caetano, Meia Lua Inteira. Ele era um cara assim, já famoso na Bahia. E aí eu soube que ele estava na área. Eu fui assistir um show do Armandinho com ele na bateria. E aí no carnaval eu fui tocar no trio elétrico Bloco Pique. E chamaram ele. Eu falei, caraca, vou tocar com o Cezinha. E a gente, quando a gente conheceu, a gente tem a mesma idade, do mesmo ano, a gente foi amor à primeira vista, a gente conversava demais sobre as mesmas influências. Eu lembro que a gente ficava conversando na porta do estúdio e a galera tirando as músicas. E você não vem tirar a música não? E a gente conversando, mas o ouvido ligado aqui. A galera botava a música lá, a gente conversava e na hora que vamos lá tocar, a gente... Tudo em casa. Tocava. E aí o entrosamento foi muito bom. Esse carnaval foi muito marcante, porque eu descobri um batera assim, aquele que deu match, saca, comigo assim. E quando acabou o carnaval, ele falou, pô, Fernando, você tem que morar no Rio de Janeiro, cara. Vai que, pô, você tem tudo a ver. Eu falei, cara, eu vou. Me chama aí. Aí ele falou, tá bom. Aí passou o carnaval, passou, sei lá, uns 3, 4, 5 meses. Ele me ligou, falando, Fernando, seguinte, eu tô tocando com a Marina e vai sair o baixista, a gente vai fazer uma viagem para Nova York, vai ser uma viagem curta de uma semana e eu já falei de você para ela. E ela está interessada. Então, quando a gente voltar, já vou te ligar, porque vai rolar a Marina. Eu, caraca. Aí eu lembro que Cezinha foi, aí eu fiquei em casa, né? Sexta, sábado, por que ele domingo, deixou essa... segunda, eu assim... Aí quando deu a quarta-feira, 10 da manhã... Ligou para ele? Liguei. E na época era assim, né? Aí, interurbano. Aí atendeu um carinha assim, alô? Eu falei, opa, o Cezinha está... Ó, Cezinha chegou, ligou do aeroporto, tá vindo para cá. Aí eu, fala que foi o Fernando. Aí deu meio-dia assim, Cezinha chegou, Cezinha chegou, almoçou e capotou, porque o jet lag, o cara tá viradão. Aí eu, isso comigo. Fala que foi o Fernando. E aí, o Cezinha não ligou, aí de noite o Cezinha me ligou. Eu falei, e aí, Cezinha, como é que foi a viagem? Aí ele, pô, foi legal pra caramba, parará, mas bicho, não vai rolar. Marina encontrou um cara lá, amigo dela, e os dois se abraçaram, ela já convidou o cara baixista. Eu falei, bicho, obrigado, cara, obrigado. Tal. Não era pra ser, né? E foi, né? E aí passaram-se, o quê? Mais uns 3, 5 meses, assim, o Cezinha ligou, vai rolar. Aí eu, o quê? Marina? Ele, não, Ivan Lins, velho. Aí eu me tremi, falei, Ivan Lins, caramba. Não, o Ivan Lins me convidou e falou para eu escolher o baixista, lembrei de você. Inclusive, ele vai, domingo aí, tá em Salvador, tocando na Concha Acústica. Você vai lá que ele quer te conhecer. Bicho, domingo eu acordei, fui para Concha Acústica, cheguei cedo lá, entrei. Aí, assim, né, já fiquei lá, posicionei na plateia, porque eu queria saber se eu ia conseguir fazer aquele show, né? Aí começou a primeira música... Eu assim, meu Deus, será que consigo? Aí eles fizeram um medley e tocaram Birdland no final do Red Report. Aí eu pensei assim, se eu ensaiar, eu toco essa música. Aí foi rolando a primeira música, a segunda, aí se eu ensaiar, acabou o show, falei, putz, se eu ensaiar, eu toco esse show. Aí fui no camarim, conheci o Ivan Lins, ele
passou por um empresário. O empresário, Fernando, vamos lá pro hotel. Aí me deu um CD. Aí falou, ó, daqui uma semana você vai ter que tirar esse CD e vai ter um ensaio para você tem que tocar essas músicas. Cara, Você começou a tirar no carro, né? velho, até a menina que trabalhava lá em casa já estava Já ensaiada. estava tocado, tocava tudo. Eu ouvi esse CD 500 mil vezes. Eu lembro que eu fui na época existia a loja de música, eu fui nas lojas de música, comprei os melhores sucessos. Caralho, e esse CD, a YO, que eles Sim? me deram, era Tony Levin no baixo, Vini Colaiuta, Putz. na guitarra era de Niterói, Heitor Heitor TP. TP. Era um disco assim gravado em Los Angeles demais. Aí eu sei que eu fui comprei os CDs com os hits, Madalena, aí fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, aí o Cezinha me pegou no aeroporto, enfim, ensaio. Chego no ensaio nervoso, né? Pô, Imagina, quando o Ivan Lins cara. entrou, aí vamos lá. Quem era a banda? Quem era? A banda era Cezinha na bateria, Luiz Brasil, Luiz Brasil na guitarra. Fernando Caneca Caneca. na outra. Aí tinha Guilherme Dias Gomes no trompete e teclado, Renato Franco no sax. Tinha um percussionista chamado Zero. Era uma banda econômica, mas e o próprio Ivan no teclado, né? Eu lembro muito dessa época. E o Caneca usava o cabelinho preso com o Gumex, todo elegante. E grande, o E cabelo. grande, o cabelão. É estilo Marins também, né? Sim, É uma coisa do Rio de Janeiro. O Caneca, ele tem responsabilidade na minha tocada também. Depois a gente vai falar do Caneca. Esse tipo de guitarrista Uhum. que eu tô falando. Você, Valtinho, Sim. Caneca, tem Eu lembro das guitarras. Eu lembro que o Caneca usava uma Paul Red Smith e o Luiz Brasil usava uma Wood. Sim, Cor de madeira, eu lembro de tudo. E eu vi apresentações dessa formação no Faustão, se eu não me engano. Pode crer. Eu lembro. Mas continua, perdão. Sim, aí fui pro teste, músicas do disco. Aí eu toquei música tal, pá, música tal. Aí eu, Ivan, você conhece alguma coisa minha? Madalena, aí Dinorá. Aí eu toquei, aí entrei na gig. Aí eu, caraca, né? Eu lembro que a gente ficou feliz assim. Aí eu lembro que a gente saiu e tinha um show. Luiz Brasil ia fazer um show no Rio de Janeiro, num lugar chamado Torre de Babel, Sim, em Ipanema, que era ele, Suzana Bello, que era uma cantora que na época era até esposa dele, e era Marcelo Mariano no baixo, Marcelo Nossa. Martins no Nossa. sax, Pantico na bateria, era um All-Star do Que Rio banda, de Janeiro hein? ali, que banda. Eu inventei de sentar na frente do Marcelo Mariano e tomei aquela cacetada assim, ó, né, que é aquele som de baixo. E eu tava meio virado, assim, com muita informação, tinha passado no teste. E aí mas foi maravilhoso aquela chegada ali, né? Então, Cezinha me levou para o Rio de Janeiro. Fiz turnê com o Ivan, Estados Unidos. E aí, um belo dia, o Cezinha, ele era o cara mais requisitado. Na época, era o batera que era mais requisitado da época. O telefone tocava, Cezinha, Xuxa, Elba, todo mundo. E um belo dia eu estava lá lavando os pratos, aí tocou o telefone, aí ele, ok. Aí chegou na cozinha e falou, putz, vou gravar com a Cássia Eller. Aí eu falei, caraca, Cássia Eller. A Cássia, na época, ela estava no segundo disco, ela já estava conhecida no meio artístico. Sim. Ela não era ainda, né, assim, o grande público Sim, não era, sim. mas todo mundo sabia quem era no meio artístico. Todo mundo, chegou uma cantora aí que Que ano era isso? 90 e... 94. 94. 4. Vamos seguir daí que eu tenho uma história da minha faculdade de música que tem a ver com a Cássia. Continua. Aí o Cezinha falou assim, pô, vou gravar com Com a Cássia. Cássia Eller. Eu falei, bicho, demais. E ele lavando os pratos, né? Aí à Você tava noite... morando com ele? A gente, inclusive, só para fazer um parêntese, esse cara que atendeu o telefone é o Zé Ricardo. Sim. Que hoje o Zé Que é o Ricardo curador do Rock in Rio. The Town. Super O Zé artista, Ricardo cantor. morava com o Cezinha e depois eu dividi o apartamento, era eu, Cezinha e o Zé Ricardo. Que foi um tempo assim muito mágico, uma convivência maravilhosa que a gente tem saudade até hoje. Aí a gente costumava toda noite passar no Jazz Mania. Sim. Que era um lugar maravilhoso. Naquela época, anos 90, tinha Mistura Fina, Jazz Mistura Mania. fina, Jazz Mania. Aí tinha o Hipódromo Up. Sim. Era muito lugar legal, né? Com Sim. som rolando, a galera tocando. Que é uma época maravilhosa no Rio de Janeiro. E aí a gente foi no Jazz Mania, tô lá no Jazz Mania, quem entra? Aliás, Cezinha no telefone ele falou assim, pô, vou gravar, mas aí estão procurando um baixista, fulano de tal, Dunga. O Dunga. Eu já posso falar, porque o Dunga já sabe essa história. o Dunga tocava com o Lu Santos, Sim. não existia celular, ele estava
viajando e não achava. Aí o Cezinha falou, estão procurando o Dunga e ele tá na estrada aí. Eu falei, beleza. Aí ele falou, indiquei você aí que tava morando com um baixista, tal, que chegou novo, né? Aí no Jazz Mania o Dunga entra. Aí eu pensei, pô, não era pra ser, né? Aí eu fui apresentado ao Dunga, gente finíssima, adoro o Dunga. Dunga, beijar. beijo, Dunga. Dunga, eu trabalho com ele frequentemente. A gente faz, ele é o diretor da musical da Endemol, que faz todos os programas. O Dunga me adotou também. Na época que eu tava. Esse também é um cara importante. Cara. Ele é um cara que eu tenho. Não tenho tanta saudade, porque a gente tá sempre se falando, né? Mas, ó, Dunga. O Dunga, inclusive, ano passado agora eu fiz 2 shows do Ney Mato Grosso que ele fez. Exatamente, então, exatamente. Que responsa. Te amo, Dunga. E ele que tá me ensinando a tocar baixo, né? Porque ele me bota pra gravar os baixos. Demais. Mas obviamente. Não, um craque, né? Um craque. Esse aí. Tomo altas broncas conselhos, assim, Dudu. Mas o irmão é isso. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Dungão, beijo. Aí eu conheci o Dunga e aí desencanei. Não era pra ser, tal. Vida que segue. Uma semana depois, ou 2, eu não lembro assim, tô eu lá lavando os pratos. Entra a Cezinha. Vai ser você, o Dunga sumiu, tá no Nordeste com o Santos e hoje a gravação aí eu falei, caraca, aí peguei o baixo e lá vai eu lá pro estúdio com a mão suja de detergente. Aí vocês lavavam um prato aberto, hein, bicho? Pô, e o estúdio que era? Estúdio nas nuvens, com Liminha, bicho. Eu já fui me tremendo no carro pensando, tomara que o Liminha não esteja lá, nem o Gilberto Gil, porque aí não vou conseguir gravar. Aí cheguei lá, quem tava? Márcio Lô Miranda e Paulo Rafael. Putz! Que estavam fazendo... O disco foi produzido pelo Guto Graçamelo e eles eram um time do Guto. Sempre gravavam com o Guto, né? Sim. Depois eu entrei no time, gravei muito com o Guto, que é outro cara também. Maravilhoso. Maravilhoso. Trabalhei bastante com ele também. E aí eu lembro que eu cheguei e eu nessa ida pro estúdio eu ia pensando assim, caramba, que música que vai ser? Será que eu vou conseguir? Aquelas inseguranças que não é normal. Porque eu acho que na música a gente tem que nunca tá ganha. Assim, você nunca fala, eu vou arrasar. Você não tem que falar isso, porque é um mistério que você pode tomar uma rasteira aí, porque tem que respeitar muito. Pode ser uma música com 2 acordes ou uma música de 200 acordes. Você tem que fazer sempre e dar todo o seu coração. E às vezes a música com 2 acordes é um desafio bem maior. Sem dúvida. Você tem que firmar uma coisa ali, um riff, enfim. Aí eu fui naquele medo. Quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo a pré-produção já da música, porque a Cássia estava amamentando e ela ia só chegar à tarde. Ela já tinha acabado de ter o Chicão e estava amamentando, né? Que barato. Aí tava o Márcio Lô Miranda com o Paulo Rafael, que Deus o tenha, outro cara que eu tenho saudade. Maravilhoso. Grande Guitar Hero. Guitar Hero com uma personagem, com uma assinatura, assim. Quando tocava Paulo Rafael. É absurdo. Esse, saudade, Paulinho. Esse é da estirpe do Pepeu, do Armandinho, do Paulo Rafael. Exato. Aí estavam os dois lá e eu saquei que a música era Lanterna dos Afogados. Aí eu pensei, obrigado, Senhor, adoro essa música, a música que todos nós amamos, né? E aí eu vi que eles estavam lá, eu já fui lá afinando assim, baixo. E aí tinha uma linha programada que o Lô Miranda estava fazendo, eu já colei assim, aí ele olhou para mim e falou, quer gravar? Aí eu pensei, pô, a Cássia não chegou, é a hora que eu quero. Tô mais relax aqui. Relax aqui não tinha, né? E aí comecei a gravar a linha de baixo, que era uma linha, depois eu soube que essa linha era da Cássia. Com trítono assim, né? Que a Cássia era danada. Essa aí, Cássia tocava todos os instrumentos, Marins. É mesmo? Eu chegava na casa dela, ela estava tocando baixo. Chegava na casa dela, ela estava tocando viola de 10. Chegava lá, ela estava tocando pandeiro. Chegava, ela estava tocando berimbau. Sempre ela estava tocando uma coisa diferente. Rapaz. E ela sabia, era a rainha da ficha técnica, sabia... Quem gravou o quê? Às vezes eu saía na noite, assim... E aí tava com ela na mesa, aí pintava algum amigo meu, vinha assim todo tímido, né? Porque via que a casa... Porque ela causava... um medo, assim, a galera ficava um pouco com medo de falar com ela por respeito, na verdade. Sim. E ela chegava, você gravou música tal, disco tal. Os caras ficavam tão felizes e ela sabia o nome das pessoas. Ela era assim, né? Tá, aí eu comecei a gravar música.
E aí, no final da música, eu lembro gravando, eu vi um vulto assim, quando eu olhei, ela tinha chegado. E ela tava com uma cara meio séria, assim, que ela tinha uma cara de. Ela era roqueira, né? Então ela. E eu olhei, eu já virei, já falei, opa, vou continuar aqui. E aí acabou a música, quando eu olhei, ela não tava mais, e aí depois, ó, vamos, Cássia, conhecer a Cássia. Aí ela chegou com o Guto, e aí me apresentaram, ela super séria, porque a Cássia, quando ela, antes de conhecer uma pessoa, ela era tímida, ela ficava na depois ela ia soltando, aí você via como ela era engraçada e espirituosa, cheia de piadas, enfim. Uma pessoa Maravilhosa. maravilhosa. Né? Aí, vamos ouvir a música. E eu lá, né, me tremendo, assim, pensando, ih, rapaz, não vai gostar, né? E ela séria, e a música tocando, ela olhava assim, olhava para mim, e na época eu devia ter uns quase 30 anos, assim, cabelão, fã do Led Zeppelin, Robert Plant, assim. E aí ela olhou assim, aí quando acabou a música, ela fez, gostei. Aí eu, que bom que você gostou, pô. Aí ela, acho que notou um sotaque, você é de onde? Eu falei, Maceió. Ela, adoro o Nordeste. Aí eu, oh, que bom, aí vamos para a segunda. E aí... Quebrou o gelo. Quebrou o gelo, aí piada, aquela coisa que quando a gente toca que... Rolou, né? Rolou. E eu lembro que ela perguntou assim para mim, o que você ouve? Aí eu acho que isso aí foi definitivo. Eu falei assim, olha, Cássio, eu sou bitomaníaco. Eu só toco por causa do Paul McCartney. Ela falou, eu também. Aí, e que mais? Eu, Led Zeppelin. Aí pronto, aí foi. E aí eu entrei na banda por causa do Cezinha, na verdade. Então a gente está falando disso. O Cezinha é um cara muito importante, ele que me levou para o Rio de Janeiro primeiro e me deu a oportunidade de... Não é que ele me botou na banda, ele abriu a porta, né? Se aqui não der certo, e aí eu gravei, mas como o baixista era o Tavinho Fialho, que tinha ido embora, né? Que eu já era muito fã também do Tavinho, um cara que, aquele disco do Caetano, que tem Podres Poderes, aquele disco que eu vi tanto, eu sei as linhas ali de várias músicas decoradas, porque foi para mim uma cartilha, um disco de... Sim. Porque a gente, no Brasil, a gente é muito intuitivo, né? A gente tira os discos e eu acho que é assim que acontece. E aí a gente estuda... A nossa geração tem isso, né? Porque a gente só tinha as músicas para tirar. A gente não tinha um vídeo. Depois, na década de 90, a gente veio até VHS, mas a gente tirava as músicas ouvindo, cara. Em Maceió, imagina, né? Quando eu comecei lá ouvindo Beatles, era ouvidão e tinha um cara que sabia um acorde, a gente, como é? E era assim, exatamente. Isso é bom, porque cria... Você tocando de ouvido na intuição, você cria um estilo. Exatamente. Você ouve ali, faz do seu jeito. É quando você vai ver na videoaula, o cara faz de outro jeito. Aconteceu a primeira vez que eu vi o Vitor Uten, eu lembro que eu vi aquele negócio. Aí eu fiquei, como é que esse cara faz isso? Aí eu peguei esses 3 dedos e fiquei assim, ó. E depois eu vi que ele fazia com um só. Assim. Você criou a tua onda, né? Aí eu criei, pronto. Aí no meu som... Eu toco assim e deixei assim, porque eu não vou, se eu for tocar igual o Vitor Uten, não vai ficar Não vai ficar igual. E, Fernandão, vou te falar. Os meus grandes heróis da guitarra, que são o Pepeu, o Paulinho Guitarra, que são guitarristas que aprenderam tocando, eles são muito diferentes. Eu fiz um show com o Pepeu no Clube do Choro, era um show instrumental. E eu tive assim, o privilégio de tocar com os irmãos Gomes, o instrumental, que é o Jorginho e o Didi é a liga. E o Pepe, né? E eu comecei a tocar com o Pepeu, com a banda, e aí começou esse lance do instrumental e tal. Eu falei, será que eu vou conseguir? Sabe aquele negócio assim? Que é o respeito pela música. Pô, e eu acompanhava o Pepeu desde sempre, via ele tocando naqueles especiais da Manchete e tal, e ele tocando. E acabei entrando na banda dele, mas pouquinho de tempo depois, o Pepe me perguntou assim, pô, você toca teclado, né? Eu falei, cara, minha formação é piano. Você não quer fazer uns órgãos, umas coisas? Eu falei, Pepe, eu sou fã do John Lord, eu posso tentar. E aí eu comecei a tocar nesse show guitarra, violão de nylon, na hora dos choros. Eu botei unha na época, porque... E montei um controlador com os sons de Hammond para tocar chicana, para tocar as coisas que ele queria tocar. E, cara, eu acho que foi a fase mais aventureira da minha vida, porque ele me mandou as músicas, eu falei, cara, o que eu aceitei fazer? Como é que eu vou tocar essas músicas? E aí eu perguntava para ele, eu falava, Pepe, de onde veio isso, cara?
como é que você toca isso? Porque se você não sabe harmonia, eu não conseguia entender como é que ele, sem saber harmonia, tocava e improvisava tão bem, harmonias tão difíceis. E ele falou, Richard, eu vou tirando, eu vou aprendendo, eu vou atrás da melodia. Até um show que a gente fez com os Irmãos Gomes de tributo a Tom Jobim, e ele fez um improviso em Lígia, que ele parecia, sei lá, o Wes Montgomery, assim. Ele fez um solo tão harmonicamente rico. Eu falei, ô Peixe, de onde veio isso? Aí ele falou, eu vou procurando. E assim, o músico brasileiro tem essa coisa intuitiva. Agora, né? Depois de muito tempo, a gente tem escolas agora, mas na Sim, década de não 80, tinha. né, é tudo na intuição. Tudo na intuição. Eu só vim dar nome aos bois quando fui para Bahia, eu fui para Bahia na metade da década de 80 até 90. Então aí Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E depois São Paulo. Eu cheguei muito verde na Bahia. Verde mesmo, mas com aquela pedra, né, bruta. Sim. E a Bahia, como diz Te lapidou. Me lapidou. O Gilberto Gil fala... Regra e compasso. Né? Mas é isso. O Cezinho é um cara muito importante na minha vida. E eu tive a oportunidade de agradecer ele em rede nacional. Porque há uns 2 anos atrás... eu toco lá no programa do Altas Horas. Sim. E na pandemia eu comecei a fazer uma homenagem à Cássia. Uma homenagem em um disco onde eu convidei, né? Vários artistas para... Eu já tinha feito isso antes, juntamente com o Bid, que é um produtor daqui de São Paulo. A gente homenageou o Djavan, um disco chamado Djavan, que inclusive saiu em vinil agora. Vocês não podem perder, vocês têm que conferir legal. Isso aí. Esse disco Djavan, a gente começou a ter uma brincadeira ali. Vamos. A gente sabia que vinha uma crise, estavam falando que vinha uma crise, era janeiro. Vem uma crise esse ano. Eu falei, vamos inventar um negócio. E a gente falou para burlar a crise, aí acabou uma brincadeira, saiu. O Bid falou, a gente pegou, vamos fazer uma homenagem a alguém vivo, né? Aí, quem? Djavan. E aí, meu bem querer. Tem reggae. Aí o Bid falou, Djavan. Aí a gente riu, piada de músico, né, que faz trocadilho. Conceito pronto, né? Virou o nome do disco. A gente fez esse disco, lançou em 2017, por aí, né, pela Sony. E na pandemia, para não enlouquecer, eu pensei, vou fazer uma homenagem à Cássia. E, encurtando a história, Serginho Grosman, quando soube que eu estava fazendo essa homenagem, eu já tinha gravado algumas pessoas. O Gilberto Gil foi o primeiro cara que quis gravar. Jura? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu chamei o Samuel Rosa, chamei o Tony Garrido, foi o primeiro, chamei depois o Samuel, chamei o Nando, eu já tinha uns nomes time. assim. Eu tinha o sim das pessoas, né? A confirmação. Sim. Aí eu pensei, preciso chamar alguém assim que a Cássia amava muito, que é aquele ídolo de todo mundo. Aí eu pensei, Gilberto Gil. Eu tive uma banda com a Nara Gil, né? Sim. No Rio, no Lanhos Elanes. Liguei para a Nara, mandei uma mensagem, né? Nós falamos na pandemia, ninguém... E aí falei, Nara, tô fazendo uma homenagem, ó. O Nando já topou, o Samuel Rosa, o Otto, o Tony Garrido. Pô, seu pai, será que ele não faria homenagem à Cássia? Aí eu vou encontrar com meu pai amanhã. Aí eu falei, então, fala com ele. Aí na semana seguinte ela me respondeu. Meu pai topou. Só que ele está perguntando quando vai gravar. Aí eu tomei... Você não tinha nem o dia, né? Putz, não, eu só tinha ideia, né? Não tinha nada. Amanhã, estou marcando o estúdio. Porque no Djavan a gente foi chamando de um a um e o mundo estava normal e as pessoas foram aceitando. A gente fez 10 faixas no Djavan, né? Tem o Seu Jorge, tem Zé Cabaleiro, Chico César, tem o Criolo, Fernando Abreu. Nossa, que tem turma, hein? All-Stars, assim, Nossa. né? Aí quando o Gil falou que queria gravar, aí eu já tinha chamado alguém para produzir comigo, porque você pegar uma responsa assim, uma coisa... Lógico. Falei, putz, preciso ter alguém do meu lado, assim, do mesmo jeito que eu produzi o Djavan junto com o Bid. Aí eu chamei o Sérgio Fuad, que é um grande produtor, né, que já trabalhava com ele... Comecei trabalhando na publicidade com ele, ele me chamava sempre, depois as produções que eu fazia, ele me ajudou muito, eu falei, vou chamar o Sérgio, que é um cara que a gente tem uma afinidade. O Sérgio Fuad já estava comigo, né, nessa ideia, que era uma ideia, apenas com sims, né,
E aí, quando o Gil falou, a gente precisou se mover para fazer acontecer a gravação do Gilberto Gil. E era pandemia, e era 2020, não tinha vacina. O Gil gravou do estúdio dele no Rio de Janeiro. A gente fez uma vaquinha entre nós e pagamos o estúdio técnico. Eles gravaram lá e Gil mandou. Dezembro de 2020, chegou na minha casa aquela voz abençoada Nossa. de cantando Segundo Sol. Nossa. Imagina. Eu lembro que eu e minha mulher, a gente abriu um champanhe assim, brindou assim, botou bem alto assim, ficou, obrigado, Senhor. E quando o Gil entrou, ele abençoou o projeto. Abençoa. Olha, o Gil, eu costumo dizer que ele é um cara que em todo lugar que ele chega, a coisa, ela tem uma grandeza, né? O Gil é uma das pessoas mais espetaculares que eu já conheci. Sim. Eu toquei 21 anos com a Preta e eu tive a oportunidade de, em algumas situações, estar com ele, em algumas de tocar com ele, que foi uma coisa muito, muito impressionante, assim, de estar perto dele. E a gente tem umas histórias engraçadas, assim. A primeira foi te cortando só para contar, porque é uma história engraçada. Nossa história. A gente gravou o DVD da Preta e ia ter participação do Gil e ele ia cantar Drão. E aí, Só isso, né? só isso, né? Só que a Preta não canta no tom do Gil, a gente ia ter que fazer uma modulação na música. E ok. E obviamente eu tirei tudo, eu ia fazer de violão de aço, porque eu sabia que ele ia fazer de nylon pra gente fazer. Aí, na hora do ensaio, ele, gentilmente, ele fala assim: Ricardinho, me ensine Drão no tom de Preta. Aí o Léo Fábio, que era o diretor musical, mas olhou pra mim e fez assim... Tipo, aí, sabe quando você não sabe se você respira, se você... Eu falei, seu Gilberto, claro, tipo assim, com medo de errar, sabe? Aquela coisa toda. E ele com aquela gentileza, aquela coisa, apaixonado pela música. E assim, ele é uma pessoa extremamente atenciosa, que lembra de tudo que você conversou com ele. Há um tempão atrás você vai encontrar com ele, ele vai lembrar, super interessado pelos instrumentos, a gente trocava altas ideias sobre guitarra, ele adora Telecaster. E tem uma outra história que é muito boa também, que agora me fugiu. Essa foi uma que foi muito marcante, assim. E a outra foi no Carnaval, que ele, no Trio da Preta, ele fez uma participação, a gente tocou. E no ensaio, a gente tocou Toda Menina Baiana e a gente tirou a risca, porque a gente é fã, obviamente, a gente fez... Pô, a gente vai tocar com o Gil, velho, a gente vai tocar Toda Menina Baiana, Se Eu Quiser Falar com Deus, a gente vai tocar as músicas do cara. Então, assim, a gente foi muito estudioso, né? Aí em Toda Menina Baiana, a gente... tocou, aí ele parou e falou assim: olha, vocês estão tocando certo, né? Aí a gente, pô, Gil, tamo, né? Tocando, a gente tirou igual, né? Porque às vezes quando a participação, o pessoal começa errado, eu já toco errado com eles pra que eles não fiquem muito generoso. sem jeito. Eu falei, cara, toca a música dele errado, porque... Pra não constranger. E toda vez que eu vi ele fazer uma participação, dependendo do que fosse, eles estavam tocando no lugar errado a música, e ele tava lá. Porque essa música tem uma pegadinha. Exatamente, até a pegadinha, do acento. Galera, quando for tocar essa música, tem uma pegadinha. Toda Menina Baiana. E a pegadinha acontece quando você fala, toda menina fala isso, exatamente. né? Não, e a emoção que foi na hora do que ele fez, vai, Ricardinho! Aí eu não sabia se eu pisava no pedal, eu falei, cara, ele falou meu nome, tipo, cara, pra mim ele é tão importante quanto o Stevie Wonder, assim. Sim. Inclusive, você falou isso, eu tava pensando, e pra mim, faço uma analogia, ele é o nosso Stevie Wonder. Sim, pra mim ele é o nosso Stevie Wonder, porque é o cara que... de uma gentileza. Eu tive uma dor de barriga, eu entrei no camarim dele com a mão na barriga, assim. E quando eu voltei, dei de cara com ele, entrei naquele camarim branquinho, falei, camarim do Gil, deixa eu sair, eu preciso ir no banheiro. Pode usar meu banheiro, não tem problema. Legal. Eu falei, não, Gil, eu vou estragar seu banheiro. Tipo, ele é de uma gentileza, de uma atenção, ele é uma pessoa maravilhosa, assim. Eu tive algumas chances de tocar com ele. Quando eu tocava com a Margareth Menezes, a gente fazia muita turnê pela Europa. E teve uma turnê que ele abriu o show da Margareth, ele sozinho no violão abriu o show. Então todo dia a gente encontrava com ele. Tinha aquela aula, né? Eu era mais novo, eu ficava só olhando, eu não tinha coragem de falar, eu queria só ouvir. Aí depois eu toco com o Armandinho, um guitarrista, né? E teve show do Armandinho que o Gil era o convidado. Nossa Senhora! Aí eu já estava maiorzinho e aí já consegui falar mais, toquei... Mas dá um medo, né? O Gil, toda vez que eu encontro com ele... É o respeito, né? Aquele negócio, assim, né? Dá uma embargada, sabe? Assim, é muito impressionante. Inclusive, a gente tocou palco
E com aquela intro, Com aquela intro do Arthur, né? Eu tirei nota por nota para ele, né? Porque ele cantava junto, né? É, Falei, ele vou fazia tirar, junto. porque o Arthur é outro cara que é um ídolo, assim, máximo. pra mim. Era meu vizinho, né? E eu que sempre foi meu ídolo, e quando eu cheguei no Rio, a gente virou com compadre, porque ele era padrinho do Fernandinho Caneca, o filho Sim, do Caneca. sim, sim. E aí o Caneca, a gente ficou muito amigo, né? Depois que eu fui pro Rio, e nasceu o Filipinho Caneca. Sim. Eu sou padrinho do Filipinho. Não brinca. Aí a gente, quando se encontrava, a gente era com o compadre. Aí eu falava, bicho, eu sou da família do Olha Arthur. isso, Aí cara. eu me aproximei do Arthur, assim, que foi um sonho realizado, né? E hoje, que o Arthur partiu, né? Então é outro cara que faz muita falta. Aí eu sou padrinho dos dois. Eu fiquei sub do Arthur. Você ficou de sub do Arthur. Você fez aquele show do Arthur, que ele não foi dele? Não, mas eu fiz 2 shows. Eu fiz 2 eventos com o Arthur, de sub dele. É mesmo, cara. Eu vou contar rapidinho um. Conta, com, porque... com o professor, com o Gil. Temos tempo? Temos tempo. Eu sou de Niterói. O Arthur, ele eu acho que é o maior expoente da música que a gente Sim. tem. Secretário de Cultura. Secretário de Cultura. A gente teve oportunidades incríveis. Eu gravei discos que ele produziu, toquei com ele em algumas situações e era sempre brilhante. Sim. Era sempre uma coisa impressionante. E aquele jeito engraçado Ninguém dele. conseguia ficar chateado com o Arthur. Não conseguia, cara. Olha essa história. Eu tocava com a Cássia, estava chegando no aeroporto, voltando de um show, não sei aonde, no táxi indo para casa, liga Arthur para mim. Aí, Fernandão! Aquela voz agudinha dele. Tá no Rio? Eu, pô, tô chegando aqui, Arthur. Ele, pô, cara, me faz um favor. Vai lá hoje no ensaio do professor, que eu tô aqui no Projac e eu vou atrasar. Aí tu fica lá segurando a onda 40 minutos. Fica 40 minutos que eu chego. Aí eu, é mesmo, Arthur? Tem certeza? Não, cara, fica lá. Aí tu vai tocando as músicas que são conhecidas. Aí eu chego em 40. Super tranquilo, né? As Passei músicas em do Gil. casa, cheguei em casa, tomei um banho, aí partiu GG. Lá pra A GG. GG. Quando eu cheguei lá, encontro com o Nara Gil, primeira pessoa, e Jorginho Gomes. Sim. Aí, Nara, vai fazer o que aqui, Fernando? Não, que o Arthur falou que vai atrasar 40 minutos, me mandou para ficar aqui segurando a onda. Aí a galera, cada um correu para um lado. Caraca! Aí eu fiquei, você sabe o que é isso? Aí sumiu todo mundo do estúdio, eu fiquei ali, daqui a pouco chegou alguém lá, eu falei, o que aconteceu? Não, aqui hoje é ensaio geral do Caia na Gandaia. Como é que você vai com ensaio geral sem saber nada do show? Imagina. Aí eu fiquei assim, aí tava lá o Malta, Que a Vasoli. que a Vasoli. Ficamos fazendo. O Gil nem desceu. Gil ficou lá, eu fiquei lá com o Jorginho, compus 2 músicas instrumentais com os caras, fiquei tirando som lá. Deu 4 horas, Arthur, chega Arthur Maia, 4 horas, de 40 passou para 4. Quando o Arthur chegou, a galera xingando, Arthur, seu maluco, e ele, não, pô, não sei o que. Aí o Gil desceu. O Gil desceu com aquele Sadowski ali, ó. Assim, Já tocando, que ele não porque para, ele não larga, né? Ele não larga o violão. E o Sadowski já estava ali, ele desceu, aí o Arthur, pô, Fernando, pô, professor, que aí eu tava no Projac, aí mandei o Fernandão aí pra gente segurar a onda. aí o Gil bem assim, Arthur, o menino deve até tocar, mas ele não é adivinho, amor, assim. E aí eu fui, né, pegando ali, me arrumando meu baixo para ir embora, os caras começaram a tocar, e aí tudo colado, ensaio geral, né? Pô, só faltava o figurino. E na hora que eu lembro que o Arthur no telefonema, ele falou assim para mim, aí eu te dou a grana do ensaio. Falou assim, né? Na hora que eu estava indo embora, francesa, assim, invisível, aí aquela voz, Fernandão, que eu olhei, tava o Gil tocando, assim, cantando, olhando pro Arthur, o Arthur tocando com a carteira aberta, e bem assim, ó, tira 100! Velho, eu morri de vergonha, eu falei, não, vou sair correndo assim, tira 100, bicho. Aí outra vez que eu encontrei com ele, eu falei, pô, Arthur, mas resultado, ninguém conseguia ficar puto não, com Arthur, não dava. porque quando ele pegava aquele baixo ali, meu Não, irmão, era muito absurdo. E o astral dele também, né, era aquele cara iluminado, onde chegava aquele olhar, né, gentil. Ele era demais. Eu vi eu tive a oportunidade de trabalhar e eu vi um show dele com o Claudinho Infante e o Heitor TP. Eles tinham o trio Pulsar, Sim. que é a banda instrumental mais genial que eu já vi na vida. E eu vi um show deles e, assim, os 3 gênios, né? E eu ficava vendo, assim, eu era bem mais garoto, eu falei, cara, pô, será que algum dia eu vou tocar com esses caras, né? Aquela coisa, né, de moleque e tal. E aí um dia eu tô ensaiando no Estúdio Arte, o Arthur tinha um estúdio dele lá em Piratininga, você lembra do Estúdio Arte? Sim. Ele tinha o estúdio dele, aí o Arthur, tô saindo do ensaio, eu tocava
com a mulher do Cláudio Zoli, com a Madá. E aí, e o Arthur, que produziu os discos dela, aí ele passei pelo corredor, ele, Ricardinho, chega aqui, rapidinho, um minutinho. Falei, pô, nunca tinha falado com o Arthur, né? Tu não quer gravar? Eu tô produzindo um disco. Grava as guitarras pra mim, por favor, cara. É meio urgente e tal. Eu falei, fiquei meio assim, tá bom, Arthur, quando é que é? Falou, Agora, amanhã de manhã. cara. Aí eu, tipo assim, era meia-noite, era de manhã. Eu falei, tá, Arthur, tudo bem, eu venho e tal. Aí cheguei com o meu equipamento e tal, cheguei no estúdio, ele tava com o grilo técnico e tal, montei meu setup, ligamos a guitarra e tal, comecei a gravar ele dando altos toques geniais. Aí na segunda música, tinha umas 8 músicas do disco, ele virou e falou assim, olha, eu vou dar uma saidinha e já volto. Você já entendeu, né? Aí eu falei... Deixou na tua mão. Falei, cara, tudo entendi, mas pode gravar qualquer coisa, eu te chamo. Eu falei, cara, ele saiu e não voltou, né? E voltou, tipo, de noite. Eu desesperado, eu falei, o Arthur não vai gostar. E aí ele ouviu depois, me ligou, olha, adorei as guitarras todas e tal. Era uma figuraça. Era uma figura incrível, assim, era... Mas só resumindo, quando eu encontrar o Gilberto Gil, ele, né, gravou a primeira música do Cássia Reggae, eu vou agradecer tanto ele, cara, Nossa. porque depois que ele gravou, ele Tudo aconteceu. abençoou o disco. E aí eu lembro que quando eu chamava os artistas, eu falava, ó, tem uma homenagem, Nando Reis topou, fulano, Samuel Rosa topou. Aí eu mudei o discurso. Gil homenagem gravou. a Cássia, Gilberto Gil gravou. Aí todo mundo Todo mundo quer gravar. Aí o disco foi, afim, eu tive que parar de chamar, porque eu estava ali no Altas Horas, na época da pandemia, e eu encontrava um monte, tinha esse acesso. Os artistas, né? Eu tive que filtrar, assim, a minha ansiedade, porque eu queria que fosse um disco, assim, bem, com homenagem, como acabou sendo, né? Porque eu lembro que eu fiz eu listei, assim, todos os músicos que tocaram, que participaram, assim, da vida da Cássia. Sim. Claro que eu devo ter esquecido alguém, me desculpem. Uhum. Mas todo mundo, assim, que todas as bandas, todos os bateristas, todos os baixistas, o Dunga gravou, o Cambraia, que era um cara que não tinha tocado com a Cássia, mas estava Sim. ali com a gente Sim. sempre, e a Cássia amava o Cambraia gravou, Jorge Helder, Alberto Continentino, Sim. que no Acústico MTV ele toca os acústicos. Sim, eu sim. não toco acústico, assim, né? Hoje eu tenho um acústico em casa, mas na época era... Alberto, e ele gravou aquele monstro, né? Je ne regrette rien e Todo Amor Que Houver Nessa Vida, ele gravou acústico, e um cara que eu amo também, conheço desde os 15 anos de idade. Sim, sim. Então, também da minha área lá. Eu lembro que no dia das bateras, Mac William com Cezinha e Elcio Cafro teve esse encontro dos três Nossa, bateras, que barato. entendeu? O Mac veio com ela, né? Da época. Ele, o Mac e Dunga. o Dunga são De Brasília, né? a cozinha. E na música que eles tocam, eu botei os dois para tocar na mesma música, que é uma música chamada Flor do Sol, que é uma música, a primeira música que a Cássia compôs. Que legal. Assim, com letra. Bem linda. Eu conheci essa música no musical da Cássia, que eu não conhecia, né? Essa música. O Mac, a gente dividia salas no estúdio do Marcelo Frizeiro, lá no Rio. Saudade, Mac. Pô, Mac William, meu vizinho. Muito no Rio de Janeiro. Nossa. Quando eu cheguei no Rio, eu lembro que o Cezinha era o batera que eu tocava, mas logo eu quis me misturar com a galera. Sim. Eu queria... Inclusive, tem uma história engraçada, né? Quando eu gravei o disco da Cássia, esse que é o terceiro disco dela, Paulinho Rafael me chamou para gravar com o Alceu Valença. Jesus. E aí eu pirei, porque eu sou de Alagoas, e eu sempre amei Alceu Valença, e Alceu Valença tinha um baixista chamado Jorge Degas, que esse cara, se você ouvir as músicas com Jorge Degas, ele tocava meio pipocado, ele tocava meio percussivo. E eu tirava todas as linhas de baixo de Jorge Degas. Aí, quando o Paulinho me chamou para gravar com o Alceu, eu lembro que a primeira música que o Alceu mostrou, eu já saí, imitando Jorge Degas. Eu pensei, o que o Jorge Degas faria aqui? E aí o Alceu falou, é isso aí, galegão. E aí, tudo que eu fazia pensando no Jorge Degas, dava certo. Dava certo. E aí eu gravei esse disco do Alceu, que é o Maracatu, Maracatu, Bandeiras e Ladeiras, acho que é esse o nome. Um disco maravilhoso, que tem uma música até que é o tema da Babalu. Paixão. Não, tinha uma novela que tinha Babalu. Sim. E aí eu lembro que o Alceu. Cezinha, outro parênteses. Cezinha tá sempre nas paradas. Cezinha vai estar sempre comigo, né, nas histórias. Cezinha me falou assim, Fernando, é o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, você vai receber conhecer uma galera.
e você vai receber convites. Quando você receber um convite, fala que topa. Depois você não vai dando negativo, falando não, que vai que você pode, você vai perder oportunidades. Então fala sim e depois você desenrola. Aí, quando eu gravei com Cássia, no segundo dia, Cássia chegou para mim, ela estava sem baixista, né? A gente se deu bem. Ela falou, quem entra pra minha banda? Aí na hora eu falei, claro, sim, né? O Cezinha falou, né? Aí eu fui gravar, depois da Cássia, fui gravar o Seu Valença. E aí, Alceu me deu um espaço nesse disco. Tem 2 solos de fretless. O disco é lá Jorge Degas. Esse cara, eu quero conhecer esse cara. Um dia ele mora, parece, na Áustria, na Europa, assim, eu não lembro. Mas um dia eu vou conhecer e vou agradecer. Bicho, você, te imitei. você... Aí eu lembro que eu gravei esse disco e aí no meio do disco o Alceu já tava, a gente já tava assim, brother. Aí o Alceu olhou pra mim, Galegão, quer tocar na minha banda? Aí eu, sim. E aí fui pra casa, sofrendo. Aí eu cheguei em casa assim, falei, Cezinha, meu Deus, Cezinha, me ajude. O que foi, cara? Cássia me chamou pra entrar na banda dela. E eu aceitei. Você falou para me falar não, eu falei sim. A culpa é tua. E o Alceu também. E agora, velho? Ela falou. Aí ele falou assim, agora é contigo, se vire. A resposta só quem pode dar é você. Aí eu fiquei, bicho, o Alceu me ligava e eu ficava enrolando, até que um dia o Alceu falou, Galegão, você tá me enrolando, né? Aí eu pensei assim, né? Um critério que eu pensei, pô, eu sou nordestino, eu tô chegando no Rio de Janeiro agora, eu quero conhecer o Rio de Janeiro, eu quero tocar com... Sim. Eu quero conhecer os caras do Barão Vermelho, eu quero infiltrar no Rio de Janeiro. Sim, sim. E a Cássia tinha muito a ver com o meu gosto musical. O Alceu também, o Alceu era um ídolo, mas alguma coisa me falou que eu tinha que tocar com a Cássia. Eu acho que depois, agora que passou tudo, assim, eu vejo que foi o caminho certo, o caminho né? certo, assim. Aí eu optei pela Cássia. É porque vocês fizeram história, né? Talvez com o Alceu também poderia ter sido uma história. Mas a história até com o Alceu não parou, não. Eu lembro que eu vim morar no Rio de Janeiro. Uma história puxa a outra, né? Eu vim morar aqui em São Paulo, aliás. Conte tudo que tá todo mundo querendo saber. Eu vim morar aqui em São Paulo para tocar com o Zé Cabaleiro. E uma etapa eu fui emprestar, eu e o Tuco Marcondes, fomos emprestados para o DVD dos 25 anos de Oswaldo Montenegro. Sim. Eram 10 shows com a gravação de um DVD. E eu já estava morando aqui em São Paulo. Aí teve vários lugares do Brasil e um dia teve o Rio de Janeiro. E aí cheguei no Rio de Janeiro, ai que saudade do Rio, fui pro Leblon, Pizzaria Guanabara, chopp, passei a noite. Esquema carioca, master. Aí na hora de ir embora, eu passei e encontrei Alceu Valença, assim, com a banda. E eu não sei se ele ficou chateado comigo, sei que a gente sentou, eu sentei na mesa com ele, a gente bebeu pra caramba, a banda, tava Paulo Rafael, tava a banda inteira, Cássio Cunha, Ceceu. E aí eu fui embora e no outro dia eu achei assim um bilhete no meu bolso. Jura? Com, assim, escrito assim, gravar disco novo do Alceu Valença, com 2 baixos, Fernando Nunes e Jorge Degas. Eu, caraca, que isso? Aí o Alceu depois me chamou e eu gravei um disco, não com Jorge Degas, né? Legal, mas eu gravei 2 cara. discos com o Alceu Valença. Mas assim, né, depois eu acho que quando só o tempo dá uma curada se você ficou chateado por alguma razão, tipo essa que eu preferi tocar com a Cássia. Acho que o tempo, hoje eu encontro o Alceu, a gente... E tá tudo ótimo, né? Tá tudo certo, né? Mas são os caminhos da vida, né? A gente tem que escolher, né? E eu acho que você fez Porque quando eu falo de fazer história, você ia fazer história com o Alceu também, mas a Cássia, você teve uma construção muito... como é que eu vou dizer? Você é muito responsável pela sonoridade dela, pelo jeito dela. Eu lembro de shows memoráveis, por exemplo, no Bem Brasil, naquele show que tinha que passava de manhã no domingo, que eu lembro de ter eu vi esse show. Ao vivão, né? Era ao vivaço. Eu vi, obviamente, apresentações assim, super memoráveis. Eu lembro, e assim, esse disco me marcou muito, que foi o Veneno Antimonotonia. Esse disco é surreal. Bom você lembrar desse disco, Surreal. porque na verdade eu fiz tanto parênteses que eu ia falar, você falou dos violões, né? Sim. Então, aí eu entrei na banda da Cássia
E aí era Nelson Faria, Que foi meu professor. seu professor maravilhoso. Essa é a história que eu ia Na contar. verdade, o Nelson Faria ele é professor de todo mundo, né? Porque quando eu entrei na banda da Cássia, que eu sabia que era ele, eu já fiquei, caramba. Exatamente. Ele é um cara tão... Ele te deixa tão à vontade que desmistifica assim. Eu ficava no começo com vergonha de tocar porque ele era o Nelson Faria. Porque ele já era famoso. Sim. Porque ele fez um método que todo mundo tem. Eu, né? eu fiz faculdade de música e ele era o professor de guitarra. Exato. Nessa época do Lanterna dos Afogados, quem me mostrou o Lanterna dos Afogados foi o Nelson. Falou, Ricardo, você tem que ouvir o solo do Vander Tafo. Putz. Que na versão de... Eu lembro que foi ele que eu falei, não foi você que gravou? Ele falou, não, quem tá gravando é o Paulo Rafael, o Márcio Miranda e tal. Uhum. E ele já tava numa outra pegada e tal. E ele que me mostrou o Lanterna dos Afogados. Uhum. Foi ele mesmo. Então, aí, mas aí, nesse disco aí, eu lembro que eu entrei na banda, era o Nelsinho, Elcio Cáfaro e o Zé Marcos, tecladista mineiro muito bom. Elcio Cáfaro, eu acho que ele é carioca. Sim, né? sim. Aí a gente foi pra estrada. Não sei se o Elcio é carioca, vou procurar a informação. Essa turnê desse disco não durou muito tempo, não. Durou, acho que a gente foi pro Nordeste, fizemos 5 shows e acabou. É mesmo. Acabou porque eu recebi um telefonema do empresário da Cássia falando, seguinte, Cássia vai fazer um outro tipo de som, ela quer, a gente vai zerar, infelizmente, Fernando, ela adorou você, mas a banda vai se desfazer, e eu fui junto despedido. Não despedido, ela desfez a banda e eu fui junto porque ela queria fazer uma outra coisa, que era esses 2 shows, esse show dos violões, os 2 projetos. Uhum. Aí eu lembro que eu tinha acabado naquele gostinho ali de Cássia Eller, durou pouco para mim. E como eu estava morando com o Cezinho, eu fui tocar. Eu já estava às voltas com o Nando Reis, eu fui tocar com o Nando Reis. Uhum. Nesse disco, no primeiro disco solo dele. Fazia a turnê, porque o disco quem gravou, o Cezinho tinha gravado a batera, o Dade gravou o baixo. Eu fiz a turnê e dava para conciliar, né? Porque a Cássia não tinha muito show, eu já estava tocando. Enfim, eu fui tocar com o Nando Reis e saí da banda, mas eu fiquei assim meio. Eu ia assistir esse show dos violões e ficava meio na plateia, assim, com a cara de chorão, assim. Quando tocava. Por enquanto, mudaram as estações, eu lembrava do meu filho, ficava com volta para casa. E eu sempre estava acompanhando eles. Aí um belo dia, a Cássia me ligou e falou, Fernando, vamos voltar com a banda. E eu pensei, você é o baixista. Aí eu falei, mentira, Cássia. Poxa, aí eu estava tocando com o Nando, ia ter um lançamento no Hipódromo Up, do show do Nando Reis, naquele Hipódromo Up. E aí eu lembro que no Hipódromo Up, quando a gente entrou no palco, ela falou, a gente está indo para... Não, peraí, deixa eu fazer a história direito. Foi o seguinte, quando a Cássia falou isso, ela falou assim, vai hoje à noite num lugar no Santa Teresa chamado Totem, que era um lugar que tinha lá, que estava rolando. A gente vai estar lá, vai ter show da Bruxa, que era a banda do Valtinho. Da banda do Valtinho. Então, a banda vai voltar, não sei o quê, e você é o baixista. Aí eu, de noite, fui amarradão pro Totem, cheguei lá, aí show da Bruxa, aí a Cássia lá, aí quando a Cássia olhou para mim assim, eu olhei de longe, ela fez bem assim. Aí eu cheguei, o que foi, Cássia? Não, Fernando, eu até liguei para você, que você era o baixista, mas o empresário falou que tem que ser um cara mais novo aí da turma do Valtinho. E aí eu falei, poxa, Cássia, é mesmo? Aí fiquei mal, aí começou o show da Bruxa. Aí eu lembro que o meu astral foi lá para baixo, eu desci a pé, Santa Teresa. Cara, que você é doido. Na hora eu falei, não vou ficar aqui não, eu fui embora. Passou um tempo, aí esse show dos violões e tal. E aí teve o show do Nando Reis, eu fui tocar com o Nando Reis, né? E teve o show, o lançamento do Nando Reis no Hipódromo Up. E aí tava lotado, e cada mesa era uma gig, era uma banda. Tava a mesa que era o Barão, outra era o Kid de Abelha, outra era a Cássia Eller, com Lúcio e Valtinho, a Eugênia. Cada banda era uma gig. E esse show, assim, foi sangue nos olhos. Você falou, apresentando. Também vou tirar onda com essa galera. Não, o Nando sabia que a Cássia cantava uma música dele já e falou assim, Cássia Eller, vem aqui cantar uma música, acho que era uma música chamada Nenhum Roberto, uma coisa assim era. E aí a Cássia já sabia, deu uma canja, veio abaixo assim, ó, pá, né? E aí o show, todo mundo lá, aquele clima carioca, aquele cenário musical carioca. Aí na hora do camarim, no Rio de Janeiro, tem uma coisa legal. Quando acaba o show, o camarim é o máximo, né? Pra ir embora do camarim demora, né? Aí todo mundo no camarim, aí entrando assim, Kid de Abelha, aí fala, aí Barão Vermelho, aí entrou
o combo Cássia Eller, né? Valtinho, Lúcio, Cássia, o empresário e a Eugênia. Aí eu fiquei assim na minha. Fico olhando que não tinha baixista, né? É, eu fiquei meio assim, né? E daí a Cássia falou comigo, toda envergonhada, porque ela tinha falado aquilo comigo e ela tava mal, porque, né, sei lá, né? Aí sei que. Mas ela entrou e os caras, o Valtinho principalmente e o Lúcio, os dois estavam assim: Cássia, ele é o cara. O Valtinho falou, aí eu olhei assim pra Cássia. Aí a Cássia olhou assim pro empresário. Aí o Lúcio, Cássia, ele é o cara. Aí o empresário fez bem assim, tá bom, Cássia. Aí saiu. Assim. Aí eu falei assim, voltei. Aí, bicho, o hipódromo up era em cima. Aí tem o hipódromo down, que é o bar. A gente desceu lá e comemoramos. E aí eu voltei pra banda. E aí foi o Veneno Antimonotonia. Que aí rolou essa parada. O Cezinha tava saindo da Marisa Monte. Aí eu bati, falei, Cássia, tá no final da turnê. E eu falei, Cezinha, eu morava com o Cezinha, né? Eu falei, e aí, Cezinha, você não se anima não? Aí o Cezinha, claro, velho, mas tem que acabar a turnê, você tá acabando, vai mexer aí. E o Cezinha, eu tava aplicando, o Cezinha, ele, músico maravilhoso, mas ele no rock, ele não conhecia tantas coisas no rock, eu apliquei muita coisa, Led Zeppelin, Cezinha. E nessa época a gente tava ouvindo Roots do Sepultura. Caramba! E o Cezinha tirou o disco inteiro igual, tava naquela pegada. Aí se você ouvir, principalmente tem uma música chamada Menina Mimada, que tem uma intro de batera, que ele tava na vibe ali, tipo Led Zeppelin, Sepultura, né? E... Que combo, né? Led Zeppelin, Sepultura e Cezinha, né? Cezinha. Vindo do Cezinha. Tem uns, é igual o Jorginho Gomes, né? Que você vê o Jorginho tocar qualquer coisa... O Jorginho, eu falo do Billy Robert Bessa, porque às vezes eu olhava pra trás e eu não acreditava no que eu tava vendo, naquela ouvindo. Tive o prazer de tocar, que batera, né? Jorginho, ó, tá convidado pro Maris Cast, Cezinha também. Saudade de você, Jorginho. Jorginho. Esse aí, o Cezinha, eu acho que é o maior ídolo do Cezinha, é o Jorginho Gomes. Com certeza, tem a ver, né, o jeito de tocar. Eu dividi quarto com o Jorginho tantas vezes e eu ficava com vergonha, que ele é o cara mais organizado do mundo, né? Tinha que ter um centrado nessa família de doido, né? E o Jorginho... Ele é um gentleman, é um cara muito maravilhoso. Ele foi o primeiro cara que visitou o Davi, meu filho. Foi a primeira visita saindo. O Jorginho foi em Niterói. Tem uma foto dele com o Davi no colo, bebezinho. A gente tocava na época. O Pepeu foi meu padrinho de casamento. E o Jorginho foi lá em casa. Falou, eu vou ir conhecer. E ele foi mesmo. Ele morava na Tijuca, pegou o carro, foi lá. Eu tenho a foto dele. Ídolo, né? Nossa, eu falei, Jorginho segurando meu filho. Eu toquei com ele. A gente, uma vez, tinha uma novela que a Malu Mader era uma empresária de shows. E aí trazia o show, era o Alejandro Sanz. Sim. E aí montaram uma banda. A banda com o Chiavasoli, Léo Amoedo. Léo Amoedo. Lembra? E aí eu tava na banda. Aí foi a primeira vez que eu toquei com o Jorginho. E foi assim... Você passou mal, né? Eu me realizei, né? E aí a gente conviveu. A convivência é a melhor coisa. Porque assim... Vocês ensaiaram no B-Rap. No B-Rap. Lá na Gávea. Pode ser. Aquele estúdio lá no alto. Eu lembro que foi lá, eu acho que foi lá porque eu tava ensaiando também no estúdio e rolou essa verve, o que falou, pô, a gente vai fazer um musical com o Alejandro Sanz e tal. Isso. E o Léo Amoedo também, nosso monstro. Nossa, Léo tá convidado quando você estiver no Brasil. É demais, gente finíssima. E aí você fez esse musical. Assim, a gente tocou, e aí eu lembro que o Jorginho falou um negócio que até hoje eu lembro, assim, depois que a gente tinha tocado e tal. Aí ele falou, você lembra meu irmão? Aí eu falei, quem? O Didi, que eu sou ídolo, que eu sou fã pra caramba, que é meu ídolo. Ele falou isso aí, pô, aí você tá, né, tá com um tempo, acho que a música, assim, você vai tocando, daqui a pouco você está tocando com o ídolo, você não acredita. Com o ídolo, você não acredita. Os presentes da vida, né? Você que ouviu aquele cara naquele disco que você era moleque, ficava vendo ali na ficha técnica. Quando você vê, você está ali no lado, você tá tocando com o meu encontro com o Pepeu foi muito assim também, porque a gente estava no Floresta ensaiando com uma banda que ele ia produzir, e eu vi ele entrando no corredor, eu falei, vai ter ensaio do Pepe, eu vou lá ver. E aí, de repente, eu tô na hora do solo, assim, entra o Pepeu na minha frente, assim, dentro do estúdio. E eu solando, tipo assim, aquela entidade entrando, né? Total. E ele já sentou na minha frente, aí falou assim, tu é dos meus, hein? Aí eu falei, ufa. E virou assim, eu só realizei que eu tava tocando com o Pepeu no dia que ele entrou de padrinho no meu casamento, que eu já tocava com ele há um tempo, eu falei, eu não tô acreditando, eu tocando e o Pepeu entrando de padrinho, eu falei, cara, não acredito. Aí você faz aquele filme ali, passa, né? Como é que se fala, cara, que é tocar com os ídolos, né? É muito, muito impressionante.
Segue do Veneno Antimonotonia. Sim, aí não, aí o Veneno, eu entrei no Veneno Antimonotonia, aí foi o Cezinha, né? O Cezinha entrou. Só que o Cezinha é um cara muito requisitado. Ele fez esse disco estúdio e ao vivo. E aí depois o Cezinha, os convites não param, Ah, né? sim, com certeza. E aí o João entrou, O João né? Viana. E a gente fez a gente gravou um disco, na verdade tiveram vários bateristas, o Renato Massa gravou, o João, o Cezinha, o Com Você. Porque a Cássia não tem muitos discos, né, na discografia Sim, dela, sim. né? Depois desse aí veio o Veneno, o Com Você Meu Mundo Ficaria Ficaria Completo, completo. né? Né? Mas aí falando sobre aquela história do Gilberto Gil, que aí o Cássia Reggae, eu tava com Eu vou te pedir para já pegar o baixo ali, ó. Ah, exato. Que esse baixo, ele. Vocês estão vendo que a gente tá na Music Maker. Isso. E aqui é um espaço, assim, aqui é a nossa casa. O Ivan, ele realiza todos os nossos sonhos em comum. Aqui é nosso ambiente total. Aqui, ó, tem o chuvisco latindo aqui do lado. Aqui é o lugar onde a gente mais se sente em casa. O Ivan realiza todas as nossas loucuras. O Ivan. E ele fez esse baixo. Sim, eu vou contar a história dele. Cássia Já Eller. eu pego aqui, porque tem que contar a história. O Ivan, quando eu cheguei aqui, eu conheci ele através do Tuco Marcondes, que é um grande amigo dele. Um dos primeiros Maravilhoso, caras grande amigo. que eu conheci aqui em São Paulo, né? Quando eu vim morar aqui. E um belo dia ele me liga dizendo assim, poxa, cara, porque o Ivan, as guitarras do Ivan são Incríveis. incríveis e super fã. Todo mundo fala guitarra music maker, tem maior galera já tem. E ele começou a fazer os baixos também. E quando ele começou a fazer os baixos, ele lembrou de mim. Isso aqui tem alguns anos já. Sim. Ele ligou, Fernando, cara, eu tô querendo que alguém seja o embaixador do baixo. Ele me contou E quando lembrei ele de falou você, isso, eu foi. fiquei tão lisonjeado. E eu estava fazendo esse disco, Cássia Reggae, né? Eu estava explicando, eu estava fazendo o disco, estava gravando com o Hoff, né? Porque eu já tinha feito um disco com o Bid, que é um outro Sim. produtor, em homenagem ao Djavan, chamado Djavan, Aham. que são músicas do Djavan em reggae, que com vários convidados, Arnaldo Antunes, Chico César, Zé Cabaleiro, até tanta gente que eu acabo esquecendo. Criolo, Seu Jorge, tipo a música do Djavan em reggae. Aí eu lembro que quando a gente se encontrou para ter essa ideia, o Bid gritou, porque música a gente gosta de fazer os trocadilhos, né? Sempre. Piada, aquela coisa da Sempre, van, né? sempre. De ficar... Aí o Bid gritou, Djavan, né? Que Djavan, aí a gente morreu de rir e virou o nome do disco, né? E depois veio também a história de eu querer também homenagear a Cássia e fiz a mesma coisa, segui o mesmo Cássia Reggae. fazendo Cássia Reggae. E quando o Ivan me convidou, ele falou, pô, lembrei de você e tal, porque eu quero um embaixador de baixo, eu lembrei de você, que eu conheço o Ivan desde que eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui em 2003 eu cheguei aqui. O Tuco Marcondes me apresentou o Ivan. Sim. E eu conheço desde então. Então, o Ivan é expert em guitarras, né? Sim. Quando ele pensou em fazer baixo, ele lembrou de mim. Eu fiquei tão feliz e lisonjeado. E ele fez o Cássia Reggae. Né? O Djavan surgiu... eu lembro que a gente se reuniu e veio o Bid que deu o nome, né? Djavan, né? E o Cássia Reggae foi depois da pandemia, quando a gente ficou trancado. Eu queria fazer uma homenagem à Cássia, já tinha feito o Djavan. E eu lembro que fiz tudo trancado, assim, não podia sair, tudo na pandemia. Todo mundo gravando online, cada um no seu estúdio. Começou, na verdade, fazendo os arranjos. O primeiro que abençoou, quando eu comecei a fazer, eu pensei, pô, é bom você fazer em parceria, né? Porque Sim. você sozinho, as dúvidas. Aí eu convidei o Sérgio Fuad, Sim. que é um produtor daqui, engenheiro de som, toca vários instrumentos. Eu pensei, preciso de alguém para fazer essa missão comigo. E chamei o Sérgio Fuad para ter um parceiro, para dividir as coisas, para tirar as dúvidas. Ele um engenheiro de som magnífico, ele é guitarrista também. E a gente começou a fazer o Cássia Reggae a partir
não me perder, porque a cronologia começou numa brincadeira, assim, depois que eu fiz o Djavan, veio a pandemia, eu fiquei trancado para não pirar o cabeção, porque na pandemia acho que todos nós ficamos um pouco pirados, assim. Foi. Né? Foi para salvar a minha... Sua sanidade. Sanidade Eu fiz mental. uma filha nesse período e aí não tive como pensar na pandemia. Pronto, Então, e você fez um filho, Exato, que é o Cássia o Reggae. Cássia Reggae. E quando eu falei pro Ivan, o Ivan me presenteou com esse baixo aqui, ó. E você que pediu desse jeito ou ele fez da cabeça dele? Não, ele me fez uma surpresa, né? Que Eu não barato, sabia que ia ter cara. isso aqui, sacou? Esse modelo aqui, ó. Eu imagino você recebendo esse baixo. Cara, foi assim, muito... E ele ainda pintou a bandeira ali. E isso do reggae, assim, e é um Telecaster, né? Sim. E Music Maker, eu lembro que ele levou... Eu estava gravando as bases aqui em São Paulo no estúdio aqui. Do Trama. Não, é no Trama. No Trama na mas Cena. O nome é... Na cena. Na Cena. Na cena. E ele apareceu com esse baixo lá e eu caí para trás, né? Então, coisa linda. Foi o meu primeiro contato com o Music Maker, foi esse baixo, o Cássia Reggae aqui. Coincidentemente, a sinergia das coisas é engraçada. A primeira guitarra que o Ivan fez pra mim, ele me entregou no Trama na Cena. A gente tava gravando e saindo de fora, ele levou pra eu usar no programa, ele me entregou lá também. Olha aí, lá ó, também. então, acho que é uma... Meu primeiro instrumento. Foi isso mesmo. Ele tinha me emprestado duas guitarras, uma Les Paul que eu acabei ficando, e uma outra, e ele falou, não, mas eu vou fazer a sua guitarra, como é que você quer? Eu falei, eu quero assim assado. Ele me entregou lá no Trama na Cena também. É meio emblemático isso, acho que tem uma... Exato, você vê que ele pôs aqui, ó, o rosto da Cássia. O rosto da Cássia. Que coisa incrível, cara. E assim, falando rapidamente, a gente vai falar de todos os baixos, mas essas cordas, elas têm alguma coisa de especial, elas são da DR. São da DR, exato. Que são... E qual é a onda da cor? Tem alguma coisa a ver? É uma curiosidade minha. Porque é muito interessante, assim, tem muito a ver, inclusive, com o baixo. Eu tô vendo junto o baixo da Cássia e ficou muito interessante. A cor, na verdade, é mais uma coisa assim... Pra aparecer... porque é um reggae, deixa eu pegar aqui. Nas cores da bandeira, né? Que legal, cara. É. Você usa o quê? 0,45? 0,50? Aqui dá 0,45. 0,45. Né? Pesadinho, né? Que demais, cara. Mas para não me perder na minha... Esse baixo, inclusive, eu adoro esse modelo por causa do Sting, né? Sim, que usa, que é um Telecaster, que é o baixo característico dele, né? Eu gravei, né? Eu gravei o disco inteiro com ele, né? Só com esse baixo? Eu comecei as prés com o Hoff, né? O Hoff, né? Quando o Ivan me mostrou isso aqui, com o rosto da Cássia, Não, aí não teve como, né? Não teve É espiritual a parada, né? Exato, é o encontro de... E esse baixo aqui, cara, ele é um Telecaster, tem um som de Precision. Sim. E eu gravei com ele o disco inteiro, praticamente, né? Sim. Porque quando ele botou, ele me deu isso aqui, ixi, imagina, o rosto da Cássia aqui. Você toca e já lembra, vem... A música é isso, né? A música são os acontecimentos, as coisas que a gente viveu, e isso foi tão marcante, né, na tua vida. Foi uma coisa que te fez construir uma coisa tão inacreditável, né? Tão emblemática, e você ter isso ilustrado no instrumento realmente é uma coisa muito... O Ivan, ele foi assim, eu falava para ele assim, explicando o que eu estava fazendo, e quando ele me mostrou isso aqui, eu caí para trás, né? Porque Caiu para trás. É aqui o rosto da Cássia, que é um Telecaster, né? São as coincidências, as providências, né? Divinas que aparecem na vida da gente. E você trouxe outros baixos. Você trouxe dois jazz basses que são mais modernos. E eu acho interessante porque eu vejo você tocando com baixos muito diferentes. Toda vez que eu te escuto tocar, eu acompanho, eu vejo você tocando no Altas Horas direto, coisas completamente diferentes. Você tem uma linguagem de baixo que me agrada muito por N motivos. Primeiro que você toca pra música, isso é pontual. O tempo é o maior professor e as oportunidades também. Quando você vai para um lugar, você tem que tocar para música, porque não adianta você querer fazer uma coisa que você está estudando em casa para... Exato, né? Exato. Então, e eu vim lá do Nordeste. Eu lembro que quando eu saí do Nordeste, eu sou de Maceió, fui para Bahia. Uhum. Cheguei na Bahia super verde, normal, não tinha, sei lá,
18, 20, 19 anos. E fui aprendendo com essa vivência, assim, e sempre com pessoas, tem uns anjos na sua vida que vêm, né? As pessoas que te, epa, vem aqui e te bota para tocar, né? Cezinha, um baterista, esse cara é um anjo, né? É o Foi anjo da sua vida que te foi o cara trouxe. que eu toquei com ele na Bahia, conheci ele em Salvador, mas foi o cara que me levou para o Rio de Janeiro, né? Não tem jeito de não chamar o Cezinha, tá, ô Caruso? Não tem jeito, a gente tem que chamar o Cezinha, que ele vai ficar sendo falado por vários dos músicos que vão vir aqui, e ele vai ter que vir para contar essas histórias dele, porque ele é uma referência, não tem jeito. Cezinha, e foi assim, eu acho que quando... Mas você tem os ecos do Didi Gomes, que eu vejo. Você está falando do baixista do Alceu Valença, que eu não conhecia, mas você tem muitas influências de grandes guitarristas, de grandes baixistas, perdão, e você tem um swing muito peculiar, justamente talvez por essa sua variedade de experiências e ter vindo do Nordeste, ter conhecido o lance carioca, e você... E como é que você escolhe esses baixos para essas ondas? Assim, agora falando para os baixistas de plantão que vão estar vendo, que eu tenho certeza que vai ter tanto baixista vendo essa entrevista. Os meus amigos, eu vou falar o nome de vários, que são seus fãs. O Lessa, o Bené, que toca comigo no programa. A gente sempre falou de você. Eu nunca tinha tocado contigo, eu te conheci, mas a gente já simpatiza logo, porque a gente já sabe, pô, eu tive com o Fernandão, o Arthur falava de você. Quer dizer, assim, o Renato Roquete. O Renatinho, eu toquei, são conterrâneos, assim, e você tem essa coisa muito peculiar sua, de um swing e um baixo muito pra música. Eu gosto muito da sonoridade que você tira, que é muito focada nos graves, e tem uma coisa que eu vi no show, que eu vi você solar, cara. E isso me impressionou muito, porque eu nunca tinha visto você solar, você improvisar, você usar efeitos no baixo. Eu vi você usando oitavador, eu vi você usando um envelope filter. Assim, eu vi um baixista ali que eu não conhecia, fora do baixista que acompanha os artistas. Então, como é que você escolhe esses baixos para fazer essas coisas? Porque no show, se eu não me engano, você usou, eu não lembro se foi o de 5 ou se foi o de 4, o jazz. A gente tem o baixo xodó, né? Eu sinto que assim, o meu som tem muito a ver com o jazz bass, né? Que é aquele som que ele é super versátil. Sim, sim. Mas claro que a gente se adapta a todas as situações, né? Eu acredito que o meu som é mais pro jazz bass. Mas, cara, esse baixo mesmo aqui, eu gravei o Cassia Reg inteiro com ele, né? Sim. Eu lembro que eu comecei a gravar com o Hoffner, mas quando ele ficou pronto, eu não conseguia parar de tocar. E até porque para legitimar o nascimento dele. Exatamente. Mas eu adoro o som do jazz bass, né? Mas também gosto do humbucker. Eu acho que cada música tem um pé de uma coisa, né? Sim. Sinto que o jazz bass é o mais versátil. Sim. Você consegue... levar para... eu vejo você no Altas Horas, na banda do Altas Horas, que é o que eu tenho visto você fazer mais ultimamente. Você usa mais o jazz bass, né? Você tá sempre... Altas Horas. Que exatamente. Que é um azul. O azul, esse azul, ele tá em casa. Tem um outro que eu fiz. Que já fica para lá. A Music Maker, né? O nosso patrocinador. No Ivan é aquele amigo que ele entende quem você é e ele oferece ali, né? É verdade, isso é impressionante. E você tem o Telecaster, esses dois jazz bass, um de 5, um de 4, e você tem mais esse azul e esse outro do Altas Horas que você está usando, né? Sim, direto. Exato, Porra, Fernando, é muita história, bicho. Seus projetos atuais, eu quero saber, assim, ainda tem uma coisa que fala, porque eu sou fã, que é, assim, eu quero saber dos seus projetos novos, mas eu tenho uma história de afetiva com os Flanks. O Flanks, quando eu fui tocar com o Ivan Lins, né? Sim. Porque você era a galera que tava ali, né? Quando eu cheguei no Ivan Lins, foi uma indicação do Cezinha para entrar na banda do Ivan Lins. E o Caneca já era o guitarrista. Já montaram esse núcleo. O Caneca já estava ali. Quando eu fui para a estrada, lembro que eu passei no teste, né? Que foi assim, eu fui indicado por Cezinha, mas tinha um teste. Tinha que fazer um teste. Porque você veio com a sua onda, o Cezinha veio com a dele, o Caneca com
Sim, com a ele genialidade tinha dele. aquela coisa de Niterói, que Niterói tem um negócio em A Niterói, né? carioquice niteroense, Tem um né? negócio, tem uma coisa bem peculiar nos músicos, que eu acho que o Heitor TP tem aquela. Ele tem da mesma linhagem, assim, É. O né? Heitor, ele foi um ponto de. Até porque, se eu não me engano, o Caneca entrou por causa do Heitor depois, Eu não acho que foi? foi uma indicação Porque do o Heitor Heitor. tocava com o Ivan, Exato, ele foi é. tocar com o Simply Red, se eu não me engano, e Isso, aí e aí o, o Caneca o Caneca entrou e o ele, Caneca ele entrou. meio que seguiu esse. E esses eram os caras que a gente admirava, que admira, né? Então é muito engraçado a gente estar trocando essa ideia, porque passa tanta coisa assim, tanta história que eu Vixe, vi. não, que eu me perco, eu fiquei, É muita história, bicho. porque imagina, tem a minha história da chegada na Bahia, né? Que é uma história que eu fui para Bahia e foi aí que eu conheci o Cezinha. E depois tem o Cezinha que me levou para o Rio de Janeiro, né? Te levou pro Rio, você veio pra cá por causa do Tuco? Então, tem um cara chamado Jong, que é um produtor do Rio de Janeiro, baterista, né? Sim. Ele me convidou, ele estava produzindo o Zé Cabaleiro. E ele me convidou para tocar, para gravar algumas faixas do Zé Cabaleiro. Sim. E aí eu fui, gravei essas duas faixas, duas músicas e fui embora, né? Bom, e depois da morte da Cássia, você gravou o disco Zé Cabaleiro em 2002, veio em 2003 para São Paulo, você toca desde então com ele, com meu grande amigo Tuco Marcondes, que é mais um convidado que vai vir aqui com certeza. Esse eu ainda não convidei, mas eu tenho certeza que ele vai Sim, estar tem aqui. história, tem história. Meu grande amigo de caminhadas no Ibirapuera, que a gente fala, vamos caminhar junto. O Tuco é um guitarrista incrível. Além do trabalho do Zé Cabaleiro, que é um trabalho que você já faz há muitos anos, vocês estão junto na banda do Altas Horas, que eu vejo todo sábado. E existe uma versatilidade absurda na recepção dos artistas. Vocês sempre atendem aquela sonoridade específica, uma banda de craques também, que é o trabalho que você tem feito, que eu sempre te vejo fazer mais por conta de estar todo sábado na TV, e a gente vê e acompanha. E você escreve as partes, você falou que faz... Quando eu entrei, a gente entrou lá para fazer, eu vi que era muita música para decorar, né? E aí eu comecei a escrever para mim. Aí o maestro viu, Falou? e aí eu falei, ó, vamos... Aí ele me nomeou o ajudante dele. Ah, que Aí legal. eu sou o copista, digamos assim. Você é o primeiro que tira as músicas e o que mais sabe, né? Mas aí os caras também só tem craque ali, né? Tem o Marcondes e tal. Mas realmente eu passo primeiro. Às vezes o mestre já manda para mim e eu dou aquela de chavado, faço as partituras. Você já tem essa missão. Peguei essa missão e é agradável fazer, né? Dar aquela organizada. É bom, né? Tirar música, Sim. entender a onda, ouvir. Rapaz, é um trabalho, mas é muito bom. Mas é gostoso, né? Acostuma, tudo na vida a gente acostuma, né? A gente começa a fazer, é um desafio, aí tem uma hora que vira... Já passa no dia a dia, né? Vira no uma dia a coisa dia. muito... Recebo as músicas, aí faço partituras das vinhetas também. Ah, que legal. Porque tem as vinhetas. As saídas de break, e as voltas. Tudo, E Mas tem... a banda é muito safa também, né? Galera... E já faz há muitos anos também, né? Exato. O Cook toca no Funk Como Le Gusta também. Basicamente, o Tiquinho e o Cook, né? E aí entrou o Heron, mas o Magu foi uma época, fez uma época com a gente. Sim. Né? Mas depois o Heron entrou. E basicamente tá o núcleo mesmo, eu, Tuco, o Cook, né? E a banda é muito entrosada, a gente também pega uma prática. Você também imagina lá no programa. Sim, lá, sim. Tem hora que... A gente recebe as músicas meio que... A música tem que ter a ver com a pauta do programa, um programa de efemérides, então a gente acaba tendo essa habilidade de chegar e o tema é esse. Aconteceu um negócio do Michael Jackson, a gente tem que tocar o Michael Jackson. E aí você pegar o tamanho exato da música, cortar a introdução para já entrar no canto logo. É um trabalho engraçado e os músicos que tocam comigo lá, que são o Bruno Alves, o Johnny, o Bené,
Eles são, assim, a Janaína e todos os que fazem sub também, o Panini, eles são muito safos. Então, a gente se entende muito rápido. Eu faço meio que, mando as referências. Quando eu chego, a gente já sabe que tem que fazer uma introdução curta, tem que entrar o mais rápido possível e a gente sabe que a música vai ser cortada numa saída de break. Então, a gente já toca uma música com um tamanho mais ou menos certinho, Exato. tentando respeitar a onda, tentando respeitar. E trabalhar com televisão é muito dinâmico, né, Fernandão? É uma coisa que você tem que estar muito atento. Muito. A chamada, às vezes a Glenda chega e fala: Ah, Ricardo, não sei o que, não sei. Aí você, às vezes você tá ali viajando, a gente acha que a gente só tá tocando na hora que tá tocando, mas ali a gente tá em cena, né? Então até isso é uma coisa que eu fico muito, assim, que eu observo muito. Eu falo assim, cara, eu não posso estar fazendo uma cara feia, não posso bocejar, né? O pessoal não pode ficar conversando. Então, esse trabalho meio de maestro, de diretor musical, é uma coisa meio de síndico, né? Você meio que solta a base, você avisa o pessoal, você ouve o diretor, então é uma coisa que você fica com o cérebro meio dividido. Você já esqueceu alguma coisa? Tipo assim, que música que é mesmo? Bem, como eu faço assim essa parte com o Tiquinho, eu fico meio que Você tá regendo, é difícil, né? Porque você é o o... Tiquinho ele tem tanta coisa para fazer, né? Ele fica no outro lugar. Sim, ele Eu fica em fico ali cima, meio né? que assim, eu sou um assistente dele, né? Faço as partituras, mas a galera é muito safa também, é a banda do Zé Cabaleiro, né? Que tá ali, a gente já tem uma prática de tocar junto. E com o tempo, assim, a gente pega uma manha do programa também, como funciona, Lógico, né? lógico, O né? ritmo do programa também. O pessoal fica muito curioso e pergunta também. Fala, cara, como é que é tocar na televisão? Como é que o som sai? Como é que o som... Aí eu falo, cara, é uma coisa muito objetiva, né? A gente tá ali com uma missão de entregar uma situação específica, uma música, uma leitura, uma vinheta. Então a gente tá ligado justamente nas características que o programa está fazendo com que a gente toque. O pessoal fica muito grilado, pô, mas você não fica preocupado com o som do timbre que vai sair na TV? Tipo assim, a gente passa isso na passagem de som, a gente está sempre com a mesma equipe, a galera já sabe como a gente soa. Deve ter um técnico do som Tem um também técnico já muito sabe, bom, que já faz a conhece, mix, né? que eu já conversei, eu falei, eu gosto do microfone aqui, e aí eu não gosto disso. A gente tem uma conversa técnico, tem uma produção técnica que acontece ali que ajuda muito também. Mas é uma aventura engraçada, né? Porque coisas acontecem na hora, especialmente no programa ao vivo, né? Pô, arrebentei corda já na hora de fazer o negócio. Acho que eu nunca arrebentei corda. Eu já, cara. Acho que baixo é mais difícil de arrebentar, né? Eu já peguei o instrumento errado, era violão e eu peguei a guitarra. E eu puxava a música no violão, eu falo. E aí puxei na guitarra, mas assim, são coisas que do Aí você vai corriqueiro. ficando safo, né, na coisa. Vai pegando No primeiro ano foi muito assim, a gente não sabia. Aí hoje a gente já sabe o que acontece, já tem o formato que a gente já conhece, já sabe. Sim, Já passou por isso sem algumas, dúvida. inúmeras vezes. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tô ansioso para saber, já me convidando novamente, quando a gente vai fazer um som. Eu já tô pensando aqui no próximo papo nosso aqui no Marins Musicast, da gente estar com os instrumentos Sim, muito plugados bom, aqui pra gente fazer um som. A gente, assim, acaba tendo uma afinidade muito grande por conta das nossas influências, né, o Fernandão, você tá falando do Didigo, eu tô falando do Pepeu, e a gente tá falando de pessoas em comum que fizeram parte da nossa vida, então é engraçado como é que o mundo vai girando e a gente acaba se conhecendo de algum jeito, né? Essa situação, em algum momento, a gente chega e fala, ih, caramba, como é que a gente não se falou antes, E né, o Rio bicho? de Janeiro, né? Que eu passei pelo Rio de Janeiro, né? E você veio de lá, né? Que ano que você veio para cá? Cara, eu vim em 2021. Vai fazer 4 anos agora que eu tô aqui, né? E eu fiquei no começo muito assustado porque eu não gosto de ficar sozinho. Eu vim sozinho, minha família ficou e eu vim ver qual é, né? Então eu voltava todo final de semana, mas eu fiquei muito focado. E aí isso eu acho que foi o que mudou a minha chave. Eu falei assim, não, realmente aqui é que tem o timing das coisas do jeito que eu gosto. Então vai fazer 4 anos agora que eu tô. É bem menos. Eu vim na época da Cássia, né? Porque depois que a Cássia se foi, eu fiquei ainda um ano lá, e aí o Zé Cabaleiro, né? Foi uma história, o Zé Cabaleiro, eu gravei com ele, e aí ele curtiu, e quando eu vi, Quando você não tinha jeito, você tinha que estar aqui, tá né? aqui, é.
Foi muito bom. É, muito bom e, assim, essa história, ela continua, né? O que que você tem que você tá pensando pra frente agora, dos seus projetos novos? Você que, eu tô sabendo que tem na gaveta um disco novo dos Flanks aí. Não sei se eu posso contar ou se eu vou ter que cortar na edição. Isso aí eu nem tô sabendo, né? Bom, tô super, mega, hiper lisonjeado em estar com essa lenda da música aqui, que tem a sua música Guerreiro, que eu acabei de ouvir, mostrando todas as influências. Tem um clipe irado no YouTube. Corre atrás para ver, porque Fernandão é referência. Quero agradecer a tua presença aqui, contando essas histórias todas, Fernandão. Você é um cara muito especial. Espero que realmente a gente possa fazer um som que a gente ainda não fez. E, cara, você tá sempre convidado pro Marins Cash. Te agradeço demais a presença e espero que você tenha gostado também. Pô, a vida da gente, a gente vai colecionando histórias, né? Aí é uma história atrás da outra, a gente sempre está viajando para algum lugar, voltando de algum lugar, conhecendo uma pessoa nova, fazendo música, e aí tem uma hora que embaralha tudo. É muita história, é muita história. A gente tá muito velhinho já, né, cara? A gente tem muita história. Mas é isso aí, obrigado, Marisa, assim, putz, uma satisfação estar aqui, né, nessa casa. Na nossa casa, né, bicho? Na Music Maker. Meus baixos são da Music Maker. Fazendo essa resenha, e agora a gente vai fazer o som. Tá combinado o nosso... Sim. Agora é só combinar a nossa tocada. Fechou. Meu parceiro. Obrigado, galera. Bom, Marins Musicast vai chegando ao final. Quero pedir que você se inscreva no canal, que você clique no sininho para receber as notificações. Comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos e clica no gostei, no like se você gostou. Se você não gostou, tá tudo bem também. E até o próximo vídeo. Tamo junto.